Bem-vindo a mais uma edição do podcast Faixa Preta. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que foi do zero a 2 milhões de reais de faturamento com infoprodutos, isso é, lançamentos, no espaço de um ano. A minha convidada de hoje é a Gisele Hedler. Oi! E aí, tudo bom, Gi? E aí, Érico? Tudo jóia? Tá relaxada? Nossa. Um pouco. Não tô. Não. Não. A Gi é um ser humano especial. Ela foi de zero à faixa preta, isso é, da faixa branca à faixa preta. O que é faixa preta? Esse é o podcast Faixa Preta. Isso é, ela foi de zero a 2 milhões de faturamento em um ano. Gi, eu preciso te perguntar isso, só para esse é o podcast Faixa Preta. No ano de 2018, você fez mais de 2 milhões de reais? 2 milhões ou mais de reais? Sim, fizemos. Sim, fizemos, interessante, vamos até explorar isso. Então, assim, é raro isso acontecer. Gente, quem tá me escutando, definitivamente isso não é típico. A Gi, eu vou chamar ela de Gi a partir de agora, porque Hedler é o nomezinho, hein? Eu te chamei por um ano de Gisele Helder. Sim, foi. E eu morei na Alemanha por 4 anos, não sei se você sabe. Então, Sei. eu devia saber mais, mas não sei. Mas, enfim, a Gi é um caso especial. A Gi é uma das... Talvez daquela turma de Insider, a gente vai falar sobre Insider mais pra frente, que foi do zero à faixa preta em um ano. E quando eu vi você indo do zero à faixa preta, confesso a você, isso é, do 0 a 2 milhões, né? Faixa preta é um jeito. Confesso a você que eu falei assim, deve ser o mercado. De repente ela deu sorte. Afinal, estatisticamente, pode ser que tenha acontecido, né? A gente tá num processo... Tem gente que ganha a Mega Sena, não tem? Então, enfim, vai que ela deu sorte. E aí, recentemente, eu comecei a acreditar piamente, verdadeiramente. Desculpa se eu atribuir sorte, tá? Ok. Porque a gente sabia pouco de você, né? Foi aprendendo sobre você um tempo. E aí eu comecei a olhar mais de perto. Assim como o tempo foi passando e você foi se destacando, eu comecei a te observar mais. E eu comecei a ver umas coisas muito loucas. Porque você fez 2 milhões no ano de 2018, mas não tinha feito o 7 em 7, certo ou errado? Certo. E o 7 em 7, para quem está me escutando, é o 1 milhão em 7 dias. Diferente de fazer 2 milhões no ano, né? Você tem que fazer vários lançamentos menores que 1 milhão. Mas o 7 em 7 é um marco muito grande. E aí, de cara, você vai lá e faz um 7 em 7 logo no começo do ano. Opa, é difícil, não é fácil. Eu tenho várias pessoas que demoraram da faixa preta para fazer o 7 em 7. Aí eu falei, nossa... Outra coincidência, não é possível. Essa mulher fez um 7-7 muito rápido, né? Pulou para o próximo passo muito rápido. E aí eu lembrei que num lançamento de afiliado do ano passado, em 2018, você também foi uma das primeiras colocadas. Isso. Poucas pessoas sabem que seu nicho é nutrição. Poucas pessoas da minha audiência talvez sabem que seu nicho é nutrição. E o meu nicho é marketing digital. Então você foi qual foi a sua colocação naquele lançamento? Você lembra de cabeça? Eu não lembro. Se é a primeira, a segunda ou terceira. Eu sei que foi o top 3. Eu sou a segunda. Segunda. E aí eu falei, cara, essa mulher na área de nutrição era a segunda colocada. Dá uma olhada. Ela tá indo outra vez. E ainda te digo mais. Esse lançamento que você fez, o 7 em 7, se não me engano, foi de um produto diferente que você fez os 2 milhões, ou não? Isso. Outra coisa, outra coincidência. Meu Deus, tem alguma coisa aí. E aí a minha esposa está fazendo um curso com você, que é um curso do Landmark. A gente não vai entrar muito aqui. E aí um dia a Ju chegou lá e falou assim, cara, a Gi se candidatou a líder de introdução. E eu fiz esse curso. Né? É um curso de 6 meses e para mim é um dos cursos mais desafiantes pessoalmente da minha vida. Eu descobri tudo de ruim que eu sou. Nada de errado com isso, não, mas às vezes a gente passar uma lente e começar a ver o que a gente é. Dá a possibilidade da gente melhorar, é claro, mas eu descobri muita coisa de mim que me desafiou. Eu me senti o curso mais difícil que eu já fiz na minha vida. Pra mim, pessoalmente. E aí, atingir aquele nível naquele curso, aquele nível de resultado, é difícil. Eu, quando fiz aquilo, atingi no último dia. Eu tinha 6 meses para atingir aquele resultado. Eu atingi no último dia e você atingiu no segundo final de semana. Eu fui a primeira líder da turma de conseguir ser a líder de introdução. Temos aqui um ser humano diferente. Eu falo isso porque eu lido com vários seres humanos. Um ser humano diferente. Porque nesse outro curso não tem nada a ver com marketing.
Não tem nada a ver com expertise, não tem nada a ver com a autoridade que você tinha ou não antes. Então, e aí, para compensar tudo isso, toda a teoria do extraordinarismo dos Helders, da Gisele Hedler, a gente estava em uma viagem em Madrid, onde os meus top 3 afiliados foram convidados. Não foi você, foi a Fio e foi o Luciano. E um dos prêmios era viajar com a gente para Madrid. A gente ia ter um evento lá, teve um evento lá, você participou. E a gente estava na mesa almoçando. Isso. E aí, uma pessoa falou assim, Hugo, qual é o seu signo? Aí o Hugo falou assim, é fácil. Toda vez que eu falo meu signo, alguém fala assim, eu sabia. E aí, eu quero ver vocês adivinharem. A galera parecia muito expert. Conversa vai, conversa vem. Vermute vai, vermute vem. Eu tive uma ideia de apostar. E a galera começou a apostar. E, gente, apostar coisa pouca. R$50. E adivinha quem ganhou a aposta? E ganhou todo o dinheiro. Foi eu. Foi a Gi. E que não era expert em signos. Que não era expert em signos. Ganhou de todos os experts, potenciais experts de signos. Será que existe coincidência? Não existe. A gente está falando com uma pessoa ímpar. Uma faixa preta que tem... Eu costumo dizer que você é uma das únicas pessoas que eu conheço que não sabe o que é não fazer um 6 em 7. Então, tudo que você fez foi 6 em 7 para cima. Eu falo que precisa de 7 lançamentos para fazer o 6 em 7, não para você. Eu tinha que fazer uma outra escala para os Headlers, né? E a minha intenção é usar essa live, eu falei o menos possível com você. Você falou, sério, você não vai me brifar? Não, não vou te brifar. Eu quero usar essa live para começar a entender, porque você é um ser humano interessante. Deve ter alguma coisa que é óbvio para você. E definitivamente, Gi, não é óbvio para o resto do mundo. E a minha intenção é tirar esse óbvio, que é essas coisas da sua cabeça agora através de perguntas, até para eu entender. Porque quanto mais eu conseguir passar isso para as pessoas, mais as pessoas vão tender a ter o quê? O resultado que você tem. Agora vem a primeira pergunta. Você foi de 0 a 2 milhões em um ano. Isso. 0, 0. 0, 0. Foi sempre assim na sua vida? Você sempre rachou de ganhar dinheiro? Porque eu fico pensando, não deve ter sido, senão não teria ido do 0. Como é que você sempre teve sucesso assim? Como é que foi isso? Uau! Bela pergunta, Érico. Bela pergunta. E vai ser um prazer compartilhar aqui como foi pra mim e um pouco da minha história. Na verdade, não. É a primeira vez que eu ganho dinheiro. A primeira vez que você ganha dinheiro, assim, dinheiro. Dinheiro, assim, dinheiro que tá sobrando, né? Na verdade, eu tenho um histórico financeiro bem desafiador. Certo. E, então, eu vim de uma família muito simples. Nós somos lá do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Estância Velha, uma cidade típica alemã. E Daí o Hedler, exato. E, enfim, uma família bastante simples mesmo. E a gente nós sempre tivemos dificuldade financeira. Só que desde pequena eu queria ter o meu negócio. Eu lembro que eu olhava aqueles filmes americanos onde as crianças vendiam suco de limão na frente da casa e meu sonho era fazer aquilo. E quando tinha no colégio atividades que a gente tinha que levar bolo para vender, para fazer festa junina, sabe? Eu não sei se existia isso na tua escola, mas na minha existia isso. A gente vendia umas merendas lá para fazer a festa junina. Eu adorava fazer aquilo, achava aquilo o máximo. Adorava vender, adorava fazer coisa de comércio, enfim. Mas, enquanto adolescente, pelos 13 anos, eu decidi que eu queria ser freira. Sim. Você? Sim. Oh, meu Deus do céu. Descobri. Sério? Quantos anos? 13 anos. 13 anos? Aí eu fui ser freira. Você foi ser freira? Eu fui ser freira. Porque, deixa eu te falar, o meu pai tinha uma bíblia desse tamanho, com um crucifixo na frente, lindo. E ela era uma bíblia que tinha umas folhas douradas. Cara, aquela bíblia era linda. Era tão linda que meu pai não abria ela para ler. Ele tinha uma outra bíblia que ele lia. Aquela não. Aquela bíblia ia ser dada pro filho que fosse padre ou freira. E eu queria muito aquela bíblia. Aí, eu achei que ser freira ia ser uma coisa legal.
Porque qual era a minha ideia enquanto ser freira? Minha ideia era ajudar as pessoas, era fazer algo de melhor pelas pessoas. E eu achava que no ambiente que eu estava não ia ser possível. Mas se eu fosse freira, ia ser massa. Aí eu fui lá ser freira. Aí Aos quantos 13 anos. Eu fui pro convento. De verdade? De verdade, de verdade. Eu fiquei alguns meses lá. E aí eu decidi que não era pra mim. O que foi que aconteceu lá que você decidiu que não era pra você? É que eu tinha uma ideia diferente, tá? De ser freira. Eu tinha uma ideia de que... essa congregação que eu escolhi era do lado das freiras carmelitas descalças. Então a gente ia lá assistir aquela missa com aqueles cantos gregorianos incríveis dela. Eu achava que ser freira era ser aquilo, sabe? Então eu achava que eu ia estar o tempo inteiro escutando cantos gregorianos, rezando e ajudando as pessoas. Mas na realidade não é só isso, né? Tem outras coisas. E aí cara, não é isso também. Não é isso. E o que é que as outras coisas que você não gostou? Tipo, eu não gostava muito de fazer faxina. Tinha que fazer um trabalho duro também. Não que o outro trabalho não era duro, mas eu achava que a gente ia ficar mais tempo rezando e ajudando as pessoas. E, na verdade, não era isso. É aquele meme, o que as pessoas acham que meu trabalho é o que ele realmente é. Era um trabalho mais caseiro mesmo, sabe? Eu tenho muito amigo que é diplomata. Meu filho estuda numa escola que tem muito pessoas de fora. E aí ele fala assim, eles falam muito assim, o que a gente imagina que diplomata são recepções, viagens. E aí ele fala, o que diplomata é de verdade, é ele enterrado em papéis, assim, à noite, tentando resolver alguns problemas. Então tem a expectativa versus a realidade. Mas aí você saiu do convento. Isso. Aí eu saí do convento. E aí não era mais isso então que eu queria. Certo. Aí eu decidi outra coisa. Eu decidi que eu queria ser atriz. E aí, olha... Bem diferente de freira. Sim. E aí, olha que louco. Eu abro o jornal, vou nos classificados do jornal e tem um anúncio assim: precisa-se de atriz com experiência que saiba cantar. Daí eu pensei, meu Deus do céu, isso é pra mim. Só que eu não tinha experiência nenhuma, só que eu sabia cantar. Quer dizer, eu achava que eu sabia cantar. Certo. E eu, cara, isso aqui é pra mim. Tá escrito pra mim. Fui lá, fiz o teste. Aí eu já tava com 15 anos. Fui lá, fiz o teste e não passei. Não passei no teste, porque, afinal de contas, eu não tinha experiência, eu não sabia como é que era atuar. Certo. Mas eles me fizeram um convite. Eles me convidaram para fazer uma oficina com eles gratuita. E aí eu comecei a fazer oficina com eles. Então, eu comecei a aprender com eles a ser atriz. E olha que louco. Uma das atrizes, a Patrícia, a querida Patrícia, ela era muito parecida comigo. E aí, eles tiveram uma viagem, e tinha um espetáculo na cidade onde eu estava, que só ela conseguia atuar naquele espetáculo, só que ela estava na outra viagem. E como eu era parecida com ela, eles diziam, a gente vai te treinar para te ficar no lugar dela. Tu topa? Eu, nossa, super. Aí, cara, isso ali foi poucos dias depois. Tem um nome de palco, né? A pessoa que entra quando... Stand-by. Stand-by. É, isso. Aí eu fiquei como stand-by dela. Aí, então, eles me treinaram, eu entrei. E aí, substituí ela. E logo, eles me inseriram, então, já no grupo de atores. E eu comecei a atuar com eles, então. Aí, comecei a trabalhar, então, quanto atriz. Aí, eu virei uma atriz de verdade. Teatro ou TV? Teatro. Atriz de teatro. Fiz alguma coisa de TV. Comédia ou drama? Era infantil, comédia. Eu tô fazendo o blueprint aqui do ser. Primeiro, passo número 1, galera. Seja freira, tente no conselho. Depois vá pra ser atriz. Drama. Isso. Não, tô brincando. Mas enfim, uma hora eu vou sacar o que é diferente em você. Alguma coisa tem. Certo. Bom, aí então fiz isso. E aí, então eu me sustentava nisso, né? Trabalhei anos com isso, com teatro, então. E só que paralelo a isso, eu sempre queria ter um negócio. Então, na época do teatro, que a gente conseguia trabalhar era de março até novembro, depois não tinha trabalho. Aí teve um ano que eu montei um bar na praia, por exemplo. Verdade, que praia? Imbé. Praia de Imbé, no Rio Grande do Sul. Era o Bar das Gurias. Eu e a Pé, essa atriz, que eu substituí ela, que depois a gente ficou amigas. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. Você já era dona 100% do bar? Como é que era a sociedade? Era eu e ela. Ela era mais velha, ela já tinha 18 anos. Como é que foi? Você alugou um lugar? A gente alugou um lugar, nós pagamos para aquele lugar. Como é que você conseguiu o dinheiro do job de atriz? Isso, o trabalho de atriz.
A gente alugou o bar por 3 meses. Era só a temporada do verão. Na verdade, não era um bar. Era tipo assim, era um lugarzinho que cabia nós duas e a gente atendia as pessoas na janela. Entendi. Sabe? Era um bar assim. Então, as pessoas vinham na janela, a gente preparava as coisas, cerveja, água, e a gente fazia lá uns peixes fritos. Verdade? Verdade. Você cozinhava? Sim, a gente cozinhava lá. E aí, então, a gente fez isso. Eu lembro que o bar, então, ele não deu grana pra nós, muito pelo contrário, ele deu prejuízo. O que foi o problema? Foi... tinha poucas pessoas lá. Era o número de clientes mesmo, que era pequeno, do lugar, né? E era um lugar, assim, que tinham vários bares, assim. Como o nosso bar, o nome era Bar das Gurias, e a gente tinha pintado ele todo de azul, assim, ele era mais bonitinho. Então, era o que ainda tinha mais cliente. Mas, mesmo assim, não foi suficiente. Não foi suficiente o marketing. Não foi suficiente. Então, assim, a partir disso, eu fui fazendo vários negócios, né? Pequenos negócios. Eu sempre tentei, assim, ter várias coisas, né? E aí depois eu estudei publicidade, eu tive uma agência de publicidade, então nós trabalhávamos... Espera aí, quantos anos foi? Foi do bar, pequenos negócios? É que teve vários pequenos negócios. Tá tudo bem. Agência de publicidade, onde? Em Porto Alegre. Aí você já foi para meio que já se estabeleceu em Porto Alegre, porque antes você estava no interior. Isso. Aí depois eu fui... Com 17 anos já fui morar em Porto Alegre. Certo. E agência de publicidade, quantas pessoas eram? Eu tô dando um pulo aí, lógico, Você estudou publicidade? Trabalhos. Sim, estudei. Você é formada em marketing? Sim, eu sou. Que legal. Isso. Uma coisa que eu tô aprendendo. É. E aí você começou essa agência. Isso. Quantos anos você tinha? Eu tinha... Quando eu comecei, acho que eu tinha 23 anos. E aí, como é que foi a agência? Então, a gente trabalhava com fotografias, principalmente, tá? A gente fazia de algumas... pegava de roupas, assim, e fazia fotos, né? Então, basicamente, era isso. E também a gente criava logomarca, criava... Isso foi em que ano? Então, eu tinha 23 anos. Eu tenho dificuldade para números, tá? Quantos anos você tem hoje? Tô com 37. 37. Então, é tipo 15, 14 anos atrás. Já tinha internet? Já tava... Já tinha internet, sim. Total. Só que eu trabalhava muito pouco com internet. Aliás, eu tinha um preconceito com isso. Como eu não sabia muito bem... 2005, mais ou menos, assim. Esse trabalho online, assim, eu não fazia, sabe? Então, eu tinha um outro tipo de olhar, assim. Era do offline mesmo, né? Por quê? Eu não sei, eu acho que eu não sabia mesmo. Entende? Acho que é por isso. Então... E a agência, deu muita grana? Não deu grana. Por quê? Então, assim, o bar não deu grana porque não tinha tanto movimento. A minha dificuldade sempre foi na captação de clientes, não só na captação, mas eu tinha dificuldade em cobrar as pessoas. Na hora de da pessoa pagar. De dar o preço ou dela pagar? Dela pagar. Entendi. Era isso. Eu tinha alguma coisa relacionada a isso, sabe? Então, tipo, as pessoas não pagavam e eu não sabia cobrar. E aí, quando eu cobrava, eu entrava em sofrimento. Era uma coisa que era difícil pra mim cobrar. Entendi. Não curtia. Não curtia. Entendi. Eu tinha, sei lá, algumas crenças relacionadas a isso, eu acho, não sei. E aí, você continuou e dali você foi pra onde? Dessa agência, né? Então, aí dessa agência, eu fui fazendo vários pequenos trabalhos enquanto agência. Um pouco depois também, o que eu fiz, um dos negócios, foi ter uma empresa de jardinagem. Então, a gente pegava alguns condomínios, e isso era paralelo, tá? Eu tinha agência, tinha essa empresa. Então, eu contratei algumas pessoas e pegava alguns condomínios e o trabalho era lá, cortar grama, fazer o jardim, né? Então, eu fiquei um tempo nisso também. Isso até que deu uma graninha, sabe? Essa foi a época mais... Foi a melhor empresa até então? Sim, de grana? De grana foi. Certo. Foi a mais confortável. Mas não escalou, não foi? Não Por era. quê? Tipo, nada, nenhum negócio sobrava dinheiro. Não tinha assim aquela coisa, eu quero comprar. Cara, eu quero carro. Não, nem tô pensando nisso, tô pensando num tênis mesmo. Eu quero comprar um tênis massa. Eu não tinha dinheiro pra comprar tênis, nunca dava, entende? Entendi. Era Você muito difícil. Mas... Eu sobrevivia, às vezes eu não conseguia nem pagar as contas mesmo, era bem desafiador. E aí, então eu sempre tive problemas, assim, financeiro mesmo, né? De pagar as contas, às vezes eu conseguia pagar, às vezes não conseguia. Nos meses que eu conseguia pagar as contas, eu achava um máximo. De vez em quando eu saía para ir num restaurante, aquilo era muito legal, quando eu podia sair para um restaurante. Essa era a minha realidade. Sim. E eu achava que a vida era assim. Eu realmente tinha essa visão. Eu via pessoas que ganhavam um pouco mais de dinheiro, eu não conseguia entender como que elas conseguiam manter esse dinheiro. Eu achava que era algo assim muito acima
do meu padrão de pensamento, sabe? Uhum. Até porque é louco, mas das pessoas da minha volta, eu sempre fui a pessoa mais bem-sucedida, mesmo que eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha um carro, eu sempre morei num lugar legal, mas eu não tinha dinheiro, entende? Então é isso, assim. Aí eu comecei a ficar muito doente. Interessante. Doente como? Tipo, eu tinha síndrome do pânico, por exemplo. É mais uma doença mental do que física? Eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. O que é isso? Mas, na verdade, o que eu sentia... Desde pequena, eu tinha muito problema, assim, eu era muito constipada. Constipada é a pessoa que tem dificuldade de ir no banheiro fazer cocô. Eu tinha isso. Eu ficava... Prisão de ventre. Prisão de ventre. Uhum. E aí, conforme a idade foi acontecendo, isso foi piorando. E eu era muito enjoada também. Enjoava, vomitava. E depois de uma certa idade, depois dos 28 anos, foi piorando. E eu, cara, o que será que eu tenho, né? Eu quero descobrir o que eu tenho. E eu fui piorando, a ponto de ter que desmarcar compromissos. E eu sempre fui muito correta com compromissos, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa que gostava de desmarcar ou chegar atrasada. Mas isso começou a acontecer. Então, aí era 2 sofrimentos. Um que eu ficava me sentindo mal e o outro sofrimento é que eu tinha que desmarcar os meus compromissos. E aí, cara, o que eu tenho? E aí eu comecei a procurar um monte de médico e ninguém descobriu o que eu tinha, ninguém sabia o que eu tinha. Eu, nossa, né? Mas o que será? Aí um dia, lendo um artigo na internet, eu descobri um cara falando sobre alguns sintomas e todos os sintomas que eu tinha, eu vi ali nesse artigo. Você meio que esse cara sabe que esse cara me entende. Exato. Nossa, que louco! Porque os médicos, eles diziam que não fazia sentido os meus sintomas. Certo. Tanto que eu fui para um psiquiatra e me diagnosticaram com síndrome do pânico. Então, não faz sentido, isso é uma parada meio psicológica, síndrome do pânico. Isso. Só que para mim não era síndrome do pânico, tinha algo ali. Bom, aí eu li esse artigo e vi todos os sintomas. Sabe? Constipação, mal-estar, dor de cabeça, inchaço. E eu, nossa, cara, enjoo. Meu Deus, quem é esse cara? E aí esse cara era um cara chamado Gabriel de Carvalho. O famoso Gabriel de Carvalho. Isso, era ele. Quem não conhece Gabriel de Carvalho, a gente vai falar muito dele a partir daqui. Não sei nem se ele tá escutando isso ao vivo, mas enfim. Certamente não tá. Ao vivo, pelo menos, não. Bom, aí eu... Nossa. E aí eu lembro que eu pensei... Eu comecei a procurar as coisas dele, que ele falava, e comecei a seguir as coisas que ele dizia. Esse artigo apareceu na sua frente pela internet ou alguém mandou? Foi um blog, porque eu comecei a pesquisar, então, sobre isso. Faz sentido. Comecei a pesquisar. Aí achei esse blog, e aí ele falava sobre isso. E aí eu comecei, então... Aí ele falava sobre alguns alimentos, e eu comecei a retirar aqueles alimentos que ele falava. Então, ele falava sobre alergias alimentares. Uau, ninguém nunca falou comigo a respeito disso. E aí, então, eu comecei a tirar aqueles alimentos. E aí, comecei a me sentir muito melhor. Entendi. E aí Muito melhor, os sintomas iam enfraquecendo ou desaparecendo, é isso? Os sintomas iam embora. Tipo, eu tinha muita dor de cabeça. Eu lembro que eu tinha até uma frase no Twitter que eu falava que eu não conseguia viver sem analgésicos. Porque eu tomava 2 comprimidos para dor de cabeça por dia. Cara, e esse cara começou a te salvar. Ele começou a me salvar. E aí eu assim, nossa, como eu queria conversar com esse cara. E olha a coincidência. O cara era de Porto Alegre, da mesma cidade que eu. Uau! E aí eu pensei, eu quero marcar uma consulta com esse cara. E aí eu liguei pra clínica, onde ele trabalhava, então, pedi pra marcar uma consulta com ele. E, marcar uma consulta com ele era algo impossível. Por quê? Porque o cara, a fila de espera, a agenda de 1 ano estava fechada. E ele tinha uma fila de espera de 10 páginas. Ou seja, era impossível. E eu nunca vi alguém medir fila de espera em página, mas deve ser muita gente. Era páginas mesmo, escrito. Que massa. E aí se tu quiser, eu até posso deixar o teu nome aqui na fila de espera, mas, enfim, né? Vai ser difícil. E aí eu perguntei, aceita plano de saúde? Aí piorou. E a pessoa falou, não. E eu pensei, como assim o cara tem... Como assim? 1 ano
E ainda o cara não aceita plano de saúde? Cara! E aí eu, tá, mas quanto que é a consulta com ele? Quando ela falou o preço... Você lembra? Sim. Qual que é? Era R$350. Naquela época? É. Eu pensei assim, gente, eu não tenho esse dinheiro para uma consulta, né? Só que quando ela falou que era uma fila de espera de 10 páginas e tava fechada por um ano, eu pensei, eu vou botar meu nome. Não vai me chamar mesmo? Né? E aí eu botei meu nome, mas eu queria a consulta com ele. Né? Paralelo a isso, eu já estava estudando nutrição. Porque ele já tinha feito uma transformação em mim. Eu já estava transformada no sentido de, cara, nutrição é uma parada massa. É a resposta. É. Eu quero estudar isso, porque tem muita gente que sofre o que eu estou sofrendo e não tem a menor ideia do que elas estão comendo e que estão adoecendo elas. E aí eu fui estudar nutrição. E, paralelo a isso, estava na fila de espera. Quando você fala estudar nutrição, é entrar na faculdade. Entrar mesmo. na faculdade, Qual sim. faculdade que foi? Foi na Uniriter. Aí entrei lá. Unihater? Uniriter. Nossa, faz diferença, hein? Pensei que os meus haters estavam fazendo a Unihater. Haters, se vocês quiserem fazer a Unihater, é a nova faculdade, nova profissão. Mas foi lá, começou a fazer nutrição na Unihater. Isso aí. E aí, ó, aí eu tinha esse trabalho de publicidade, então eu tinha alguns clientes, e aí eu comecei a fazer um outro trabalho, que era um trabalho como chefe funcional. Então, durante a faculdade? Isso, durante a faculdade. O que é um chefe funcional? É um cara que é uma pessoa que ensina as pessoas a preparar alimentos, tirando os alimentos alergênicos. Então, a nutrição funcional, a gente não vai entrar muito aí, mas só pra galera não ficar boiando, ou eu não ficar boiando, sim, a nutrição funcional tira alimentos alergênicos. Não, a nutrição funcional que a gente fala que é a nutrição que funciona, né? Ah, por isso que chama funcional? Ela é funcional porque a gente enxerga o paciente como um todo. Na verdade, esse nome vem lá do curso que existe nos Estados Unidos, que é Medicina Funcional. E como o Gabriel foi o primeiro cara que fez esse curso lá, ele trouxe para o Brasil, então com o nome de Nutrição Funcional, porque ele é nutricionista. Você diz que o jeito tradicional de se fazer a coisa não vê a pessoa como um todo? Isso, é a nutrição funcional, porque nutrição, o que é? Ver a questão alimentar da pessoa, monta uma dieta e vê a questão alimentar dela, né? Vamos pesar, vamos ver os macronutrientes, micronutrientes, e aí tu faz um cálculo em cima disso. A nutrição funcional, ela enxerga o paciente de forma holística, de forma mais integral. Então, ela pega aspectos emocionais, espirituais, e também, Então, o nutricionista funcional, ele leva em consideração aspectos emocionais, ele leva quiçá espirituais? Isso. Imagino que devia ser uma coisa muito... Isso, tanto que uma consulta com nutricionista funcional normalmente não leva menos que 2 horas. Entendi. É uma consulta bem complexa. Leva a outros aspectos, entendi. Isso. E você estava apaixonada por esse método? E eu estava apaixonada. Aí eu queria virar uma nutricionista funcional, que nem o Gabriel de Carvalho era. E aí, então, eu comecei a estudar nutrição, comecei a trabalhar como chefe funcional. Então, eu queria acelerar isso. Daí eu ia na casa das pessoas, então, e ensinava elas a preparar refeições tirando alimentos alergênicos. Por exemplo? Por exemplo, sem glúten, então, sem você sabe farinha fazer refinada. Um bolo sem glúten? Sim, sem leite. Nossa. Usando alimentos integrais, né? Tipo, eu consigo fazer um bolo sem farinha, por exemplo, né? Já que a vovó não tinha nutrição funcional no repertório dela, você estava começando a ensinar essa galera. Isso, aí era esse meu trabalho. E essa foi uma época legal de grana também. Já era uma época que eu podia pensar em comprar um tênis. Começou a melhorar um pouco, né? Aí, me chamaram para consulta com o Gabriel. Depois de quanto tempo? Então, levou menos de um ano. Tá. Levaram alguns meses. Mas te chamaram? Me chamaram. E aí a secretária me ligou, era tipo umas 8 e pouco da noite, e ela falou assim, olha, amanhã às 8h30 tem um horário com o Gabriel. Tu topa vir? Gente! Pra quê, né? Eu larguei tudo. Tudo. E tipo, e aí dinheiro já não era mais um empecilho, porque eu queria muita consulta com ele, entende? E naquela época, esses R$350 não estavam sobrando. Entendi, tá? Não era tipo não era facinho, não era. Era um sacrifício, mas eu tinha esse dinheiro. Então eu fiz a consulta com ele e me encantei com o Gabriel, assim, né? Me encantei com a didática dele, com a forma dele de me atender. E o que eu achei mais louco na consulta com ele foi que ele me olhou e ele estava interessado com o que eu tinha para dizer.
Tipo, era importante o que eu falava pra ele. Era importante eu falar pra ele o que eu achava que eu tinha. Isso era diferente? Era diferente. Por quê? Porque nos médicos tradicionais ou nos profissionais tradicionais, eles não gostavam muito quando a gente falava que a gente achava que tinha. Sabe? Tipo, Eles queriam mais dar a opinião deles, o veredito deles. O que não tem nada de errado, é a forma deles de ver. Só que esse jeito do Gabriel de me perguntar e estar interessado com a minha saúde, interessado com o que eu tinha para dizer, aquilo me tocou, assim, sabe? Tudo que eu falava era importante, né? E ele anotava tudo que eu falava. Eu achei aquilo incrível, ou seja, eu me senti muito bem recepcionada e amparada por um profissional de saúde. Entendi. Aí ali eu pensei, eu queria trabalhar com esse cara. E aí, eu lembro que eu levei, como eu estava trabalhando como chefe funcional, eu levei uns brigadeiros para ele, para a secretária, para todo mundo. Eu levei de presente, assim. Brigadeiros sem glúten, sem farinha, e sem açúcar. açúcar. Sim. Uau. E com gosto. Sim, muito bom. Nossa. Muito bom. Porque se fosse sem farinha, sem leite, sem açúcar e sem gosto, não valia. Não, né? era bom. Era bom. Eu acho que ele era feito de batata doce até. Olha. Mas fica muito gostoso. A gente aceita brigadeiros funcionais. Que só manda os brigadeiros não funcionais para ignição, né? Eu imagino. Bom, aí... Eu fiquei, então, tão impressionada com ele, com isso, que eu pensei, eu quero trabalhar com esse cara. Na segunda, aí passei essa consulta com ele, aí tive a segunda consulta. E na segunda consulta com ele eu falei, eu queria trabalhar contigo. E aí ele me disse, tá, mas como assim, o que tu queria fazer? E eu falei, eu sou publicitário, eu tenho uma agência de publicidade, eu vi que tu tem um site, o teu site tá ruim. Nossa, era horrível o site dele, era muito ruim. Tá ruim, o blog era horrível, o logo era horrível. Desculpa, Gabriel, mas era feio mesmo. Tu sabe, né? Tu falou isso pra ele? Eu falei. E aí eu achava que ninguém cuidava, entendeu? Eu achava que não tinha ninguém assim cuidando. E aí ele assim, não, mas eu tenho uma empresa que cuida. Deu, puta merda, né? Não vai dar por aqui. Não, eu tenho uma empresa que cuida, não precisa e tal, né? E aí ele, mas se tu quiser, eu posso te oferecer um estágio, porque ele sabia que eu estava estudando nutrição. Um estágio não remunerado. E aí eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, né? E aí aceitei o estágio. Na cara? Sim, lógico, assim, aceitei o estágio. E aí, na verdade, ele falou que ele ia entrar em contato comigo se ia rolar o estágio. Foi assim. Certo. E eu lembro que passaram alguns dias e ele me chamou no WhatsApp. E eu pensei, meu Deus, o Gabriel me chamando no WhatsApp. Isso é muito louco. E a gente tá entrando nessa história porque até então, dinheiro era complicado pra você. Sim. E não era essa vida que eu tô vendo agora, não. Eu quero saber. Nossa, é interessante. Não, nessa época, dinheiro é complicado ainda. Não, tô ligado. Quantos anos você tinha nessa época? Mais ou menos, assim. E eu já tô com 30 anos. Eu já tô com 30 anos. Que massa. E aí você aceita o estágio? Isso, aí eu aceito o estágio. E claro, tinha o desafio da grana, né? Mas aí o que começou a acontecer? Ele começou a me indicar os pacientes dele para eu fazer esse trabalho como chefe funcional. Que massa, cara. Então isso começou a rolar. Só que aí eu, como estagiária, então eu podia participar das consultas com ele e ver o que ele falava com os pacientes. Interessante. Então foi uma escola extraordinária ali. Só que logo em seguida, eu já comecei a cuidar da página dele, porque ele tinha ele era um cara visionário, ele tinha um site que ele vendia os cursos dele online ali, tá? E aí eu comecei a tomar conta disso também. Aí eu comecei a controlar essa coisa dos cursos e tal. E aí, eu lembro que passou um tempo, então eu estava trabalhando muito para ele, como estágio não remunerado. E eu tive uma conversa com ele um dia, e eu lembro que eu falei assim, Gabriel, eu tô aqui como tua estagiária e tal, mas eu tô fazendo um trabalho de uma profissional. Então, eu gostaria que tu me contratasse. E aí eu lembro que ele me perguntou assim, ok, e quanto que tu gostaria de ganhar? E aí eu falei pra ele o valor que eu achava justo pelo trabalho que eu tava fazendo. Você lembra? Sim. Quanto era? Era R$4.000. E aí ele me olhou e disse assim, bem capaz. Isso basicamente enganchei e sai daqui, né? Avar, como é que é? Bem
Bem capaz. Bem capaz. Aham. Imagina, isso é muito dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Não dá. Nossa, tu é incrível, eu gosto muito de ti, mas não tem a menor condição. Certo. E aí eu lembro que eu saí dali, aí eu peguei meu carro, fui dirigindo até o supermercado, próximo da minha casa. E lá no supermercado, no corredor dos papel higiênico. Você sabe qual supermercado era? Sim, no Zafari. No Zafari Ipiranga. Ipiranga, Aham. certo? No corredor do papel higiênico corredor do do- Zafra Ipiranga. Galera de Porto Alegre sabe o que ela tá falando. Sabe muito bem. Certo? E lá nesse corredor, eu penso assim, poxa vida, olha o que ele me fala. Olha todo o trabalho que eu tô desempenhando pra ele. E ele me fala que é muito dinheiro. Aí eu comecei a achar aquilo injusto. Aí eu mandei um áudio pra ele. Mandei um áudio pra ele e falei pra ele, Gabriel, tu tá achando caro porque tu não tá vendo o potencial do trabalho que eu vou desempenhar pra ti. O trabalho que eu vou desempenhar pra ti vai aumentar muito, vai agregar muito valor no teu trabalho. E aí eu acho injusto tu achar que 4 mil reais é pouco por esse tipo de trabalho que eu tô te oferecendo. Nunca ninguém ofereceu um trabalho desse pra ti. E eu não lembro se foi exatamente isso. Teve mais persuasão aí, tá? Certo. Eu lembro que eu fui mais persuasiva. E aí eu mandei aquele áudio, eu tava vermelha e roxa ao mesmo tempo, porque eu tava com raiva, mas ao mesmo tempo eu tava com medo do que ele ia dizer. Certo. E ele retornou o áudio e me disse assim... Na verdade, acho que foi uma ligação, tá? Mas enfim, ok. É que Certo. agora a gente tem essa coisa do áudio, né? Mas acho que foi Certo. uma ligação. Sem problema. E ele me disse assim, Gi, tu é uma excelente vendedora. Tu tá contratada. Foi assim. Aí, então, eu comecei a trabalhar com ele. Que interessante. É, Ganhou os 4 pau? Pagou? sim, foi assim. E aí, a gente começou a trabalhar junto, então. E aí, a gente trabalhava, tinha uma espécie de comissão também. Tinha alguma coisa de comissão, tá? Agora eu já não tô 100% lembrada de como funcionava isso, mas tinha algo nisso, que eu ganhava algum percentual de alguma coisa. Certo. Tá, mas tá tudo bem. Aí, Érico, eu já te conhecia. Você já me conhecia como? Érico tá entrando na parada. Sim, eu já te conhecia. Eu já te conhecia porque a Isis Moreira, na época, ela comprou Fórmula. Você já era nutricionista na época, não? Na época, eu estava estudando. Certo. E a Isis Moreira, que é uma Que grande já nutricionista. era nutricionista na época. A galera conhece também, hoje muito famosa. E isso, hoje é famosa, na época ela não era. E aí eu lembro que ela me disse assim, Gi, olha só, eu tô fazendo um curso de marketing digital. Muito massa. Aliás, ela me falou, é a tua cara. Tu deveria fazer isso. E aí, só quando ela me falou o valor, eu disse, não, mas eu não tenho esse dinheiro, né? Então isso não é pra mim. Então a Isis estava fazendo fórmula de E ela lançamento. tava fazendo Fórmula de lançamento, foi quando ela comprou o Fórmula. E quando ela comprou, devia ser por volta de 5 mil reais ou alguma coisa do tipo. Aí você falou, meu Deus, mas você falou assim, capaz, como é que é? Capaz. Capaz. Bem capaz. Bem capaz. Você virou pra ela e falou a mesma coisa. Sim, com Eu certeza. devia estar lá pra falar o seguinte, tu tá falando bem capaz porque tu não sabe o valor. Se eu te desse essa ligação, tu teria comprado naquela época. Com certeza. Mas com certeza. Mas enfim, você falou bem capaz. Bem capaz, porque 5 mil reais, pra mim, nossa, era muita grana. Era muito dinheiro. Tô ligado. E aí eu não tinha como, enfim. Aí então, a Isis me convidou, ela disse que estava fazendo esse curso, e me convidou para fazer um e-book. Para escrever o e-book que ela ia lançar. Isso. E ela assim, Gi, o curso é assim, funciona dessa forma. E aí o negócio é que a gente faz um produto digital e a gente lança. Daí ela falou do Possebon que estava ajudando ela também e tal. Olha só, ele já fez isso do que 48. Ele já tá fazendo assim, ele tá com a vida assim e tal. E aí ele me falou do Fórmula e aí eu também tô fazendo. Enfim. Na verdade eu nem sabia que o nome era Fórmula, depois que eu descobri. E aí eu fiz com ela o e-book. Você escreveu pra ela ou você fez com ela? Nós fizemos juntas o e-book. Certo. Juntas. Tanto que nesse e-book tá lá o meu nome e o nome dela. Show de bola. Então, Como é que chamava o e-book? Ou chama? Não sei. Era não sei quantas receitas leves e saudáveis. X receitas leves e saudáveis. 10 receitas, 20 receitas. Não, era bem mais. Era tipo 68 receitas leves e saudáveis. Fechou. Era tipo isso. Ou 80 já não lembro, gente. Não, né? tá tudo Enfim. bem, tá tudo bem. Mas isso aí existe ainda.
Inclusive, ela falou que tá lá no Hotmart ainda pra vender esse e-book. Ela disse que nunca tirou. Bom, aí então, a gente fez isso. E aí eu tive essa oportunidade, então, de estar mais próximo do que era o forma de lançamento. Na verdade, era a primeira vez que eu estava escutando, né? Mas escutando de uma perspectiva da expert, da escritora. Na verdade, da pessoa que tinha feito o Fórmula. Que estava fazendo, ela estava fazendo ainda, ela estava aprendendo, ela queria testar. Ela estava usando você para testar o Fórmula. Isso. E aí, então, nós fizemos esse e-book juntas. Eu fiz todas as receitas, fotografei, criei e tal, porque eu tinha facilidade com fotografia, com montar e tal, né? Afinal de contas, eu trabalhava com isso um pouco antes, então eu tinha essa facilidade. E então, eu expertise como chefe funcional, que para mim era fácil criar as receitas. Certo. Então, eu criei, fotografei e nós fizemos o e-book. E aí eu achei muito louco, porque ela fez o vídeo de vendas dela. Então, que nós fizemos o lançamento de semente, né? E aí, quando ela mostrou o vídeo de vendas, meu Deus do céu. Era 20 e poucos minutos de vídeo. Esse senhor amado é muito tempo de vídeo. Né? Pra você, não podia ser tanto tempo assim. Eu achava que era muito tempo, enfim. Mas aí, a gente lançou... E funcionou, deu uma graninha ali. Você lembra mais ou menos aí quanto que deu? Então, eu vi outro dia a Isis falando que foi 10 mil reais. Então, o que a gente fez? Porque nós dividimos, então, metade. E conforme a gente ia vendendo, ela ia depositando pra mim. Que legal. Né? Então, foi esse o valor que deu aí, que eu vi ela falando outro dia. Bom, aí... Então, esse foi o meu primeiro contato contigo. Eu disse, isso é massa, mas não é pra mim. Porque é muito caro e porque eu não gosto de marketing digital. Certo, você gosta de nutrição ou do que seja. Exato. E... porque o marketing digital eu achava que era coisa de pessoas aventureiras, sabe? Eu acho que era isso que me passava na cabeça. Aventureiras? Eu achava que sim. O que é uma pessoa aventureira? Que vai lá, faz, mas vai só pra testar, sabe? Pessoas de curto prazo. Isso, E aí... Só que eu acho que por trás disso tinha aquela coisa do não ter a grana. Porque talvez naquela época, se eu tivesse a grana, eu teria comprado, sabe? Eu acho que eu me escondia atrás do, pessoas aventureiras, sabe? Quando você não tem a grana, você busca uma justificativa, né? Exato. Pra justificar o porquê não. Isso. E eu me justificava dessa forma. Certo. E ok, mas eu tava certa. No meu mundo, eu tava certa ali. Certo. E aí, continuei com as minhas coisas e tal, trabalhando com o Gabriel, fazendo outros trabalhos paralelos também pra levantar uma grana, enfim, né? E aí, teve um dia... Porque eu tinha o Gabriel, mas eu tinha outros clientes também, né? Certo. Que o Gabriel era tipo um cliente meu. E aí, teve um dia que um cliente... Que eu tava num congresso de nutrição em setembro. Aonde? Era setembro, em São Paulo, num congresso da VP de Nutrição Funcional, 2017. Eu tô nesse congresso e nós estávamos com um stand nosso lá, com os nossos cursos, com DVDs e tal, porque naquela época a gente ainda tinha todos os cursos em DVDs. Eu sabia que tu ia rir. Nada, isso é só uma piada interna. Curso com DVD é muito louco. Assim. Ok, entendi. Chegou-se na época que curso com DVD Sim, então a gente tinha os nossos cursos gravados em DVD. Aliás, a gente vendia assim no online. As pessoas compravam, a gente mandava o DVD para as pessoas. Era assim que funcionava. E aí, enfim. Então, a gente tá em São Paulo, no Congresso da VP, setembro. E aí eu tô lá em frente ao nosso espaço, nosso stand, então, dos DVDs. E vem duas Nutris falar comigo. Nutri é uma nutricionista, né? É uma nutricionista. Pra quem não sabe, Nutri é um codinome para nutricionista. Isso. Aí vem a Jaque e a Aline. E as duas tinham feito fórmula. Certo. Uma delas, a Aline, já tinha me convidado para participar de lançamentos dela. Seguido, alguém que estava fazendo algum lançamento me chamava para dar algum tipo de palestra, sabe? Tipo um conteúdo extra, um bônus. Que eles faziam congressos online. Certo. Então, seguido eu participava. Certo. Então, eu tinha uma ideia do que era o fórmula de lançamento, sabe? Por isso mesmo, por estar participando. E uma dessas é a Aline. E ela estava lá, e a Jaque também. E aí eu perguntei para elas, na frente do stand, né, cheio de DVD, perguntando, gurias. Elas eram do Sul também? Uma delas, sim, a Aline é do Sul, a Jaque é de São Paulo. Sim. Aí eu disse, gurias, vocês acham que vale a pena, hein? Comprar o fórmula de lançamento? Certo. E aí a Aline disse assim, nossa, Gi, vale muito a pena. Certo. E aí eu disse, tá, mas dá para usar isso para aumentar
número de clientes na clínica. Porque eu estava trabalhando com um médico nessa época e uma das minhas questões era aumentar o número de clientes na clínica dele. Certo. E aí elas, nossa, super, porque eu uso isso pro meu negócio, pra minha clínica, e dá super certo. E a Jaque, que é nutricionista também, ela tem um produto online, e ela me falou, Gi, no meu caso, eu tenho meu produto online, e eu tenho esse faturamento, ela tem um produto no Perpétuo, esse faturamento que é superior ao que eu ganho na clínica. E pra mim é uma renda extra. Então, tipo, o Fórmula... Boa renda extra. É uma boa, excelente Pô, renda extra. Maior que a renda principal. Exatamente, é. E chama de renda extra, muito louco. Exato, é. Então, eu disse, nossa, mas é 5 mil reais. E as duas me disseram, Gi... Na época, né? Hoje já é 6. Só É, pra todo mundo. isso. 6 ou 6.500. Não, na época já estava em 6. Já 2017 já estava em 6. Senão a galera chega no Fórmula, eu pensei que era 5. Não, tá 2017 era 6 mil. E aí, elas me falaram, de novo, aquilo que a Isa já tinha me dito. Gi, tem tudo a ver contigo. Porque se deu certo comigo, vai dar muito certo contigo. E aí eu, nossa, por que as pessoas falam isso pra mim, né? Que enfim. Já é a segunda. E aí, olha só o que tu tem, tu tá aqui com stand, DVD, tipo, DVD já é coisa do passado, não sei o que lá, Total. né? DVD é foda. E a gente tava faturando, então... Quem tem DVD em casa ainda? Vocês têm? Você tem, Let's? Não, cara, quem tem DVD? Um dia um cliente meu, Érico, que legal, toma aqui um DVD. Eu falei, o que eu vou fazer com isso, cara? Eu não tenho nem meu computador, tem buraco pra DVD mais. Pois é. Mas enfim. Mas tava vendendo. E a gente faturava assim... 3 mil, 5 mil, 7 mil por mês. E meses bons, assim, dava 10 mil. E você, a gente, era você e o Gabriel. Você e o Gabriel nessa empreitada. Nesse negócio, isso. Com os DVDs. Isso. Aí quando tinha congresso, assim, que a gente pegava um stand, aí aumentava um pouco, né? Mas era isso aí. Mas tinha o preço do congresso também, imagina que você tinha que pagar lá pra aparecer lá no congresso, enfim. Isso, E aí elas falaram, deram elas falaram isso. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Fiquei com aquilo na minha mente, mas ainda era um desafio investir isso. Certo. Só que aí, logo depois, eu não tenho certeza se foi no mesmo mês ou se foi no outro mês. Não sei se foi setembro ou outubro. Acho que foi setembro até. Eu recebo um e-mail teu dizendo que as inscrições estão abertas. E aí eu, meu Deus, as inscrições estão abertas. Mas eu não tenho esse dinheiro. Mas as inscrições estão abertas. É pra mim, mas eu não tenho esse dinheiro. Enfim... Aí eu lembro que um cliente meu, esse cliente que eu tava vendo pra aumentar o número dele e tal, o médico. O médico, disse assim, Gia, tu viu que abriu as inscrições pro Fórmula de lançamento? E aí eu disse, eu vi. Dele, aí, Gia, tu vai te se inscrever? E eu falei, cara, eu vou. Ele, que legal, Gia, não sei o que lá. Aí tu usa as coisas aqui pra clínica e tal. Mas não vai ser agora. Ele, mas por quê? Não agora. E aí eu não queria dizer pra ele que eu não tinha grana. Certo. Porque eu tinha vergonha de não ter. Certo. E aí eu disse pra ele, é que não é o momento e tal, não sei o que lá. Daí ele, Gi, e se eu te der o curso, tu faz? E eu acho que ele sacou, sabe, que o negócio era grana. Certo. E aí eu falei, sim. E daí ele, ok, parará, já comprei. Eu, como assim? Isso na ligação, foi rápido, foi, sei lá, 2 minutos. Foi muito rápido. Sim, Gi, parabéns. Eu comprei o Fórmula de lançamento pra ti. E foi assim que foi. E aí ele me deu de presente, então. Presente não, que depois eu paguei ele. Claro, né? claro. E ele também estava interessado em aplicar quase um investimento em você. Isso, imagino, isso. Né? Mas enfim. E aí eu, nossa, meu Deus do céu. Daí ele falou, inclusive, que comprou os ingressos pro ao vivo. Eu já comprei aqui o ingresso que é ao vivo, que vai ter o evento ao vivo e tal. Certo, isso 2017. 2018. 2018 agora. Então, até então, a Gi tava quebrada. Não, 2017. Não quebrada. 2017. Mas, assim, 2018 foi ano passado, certo. 2017. 2017. Isso. 2018 foi onde você foi do 0 ao 2. Isso. Milhões. Então, até então, a Gi era aquela pessoa que dinheiro não era uma coisa que sobrava muito no final do mês, não. Certo. E aí entrou na fórmula de lançamento. Vamos lá. Cara... Aí eu comecei a fazer o Fórmula, então eu comecei a assistir as aulas, super atenta às coisas, fazia anotações, eu tinha um caderno. Aliás, eu tenho esse caderno com anotações e tal. Tem ele? Tenho, aliás, eu tenho e eu tô sempre fazendo anotações ali. E aí eu fui pro evento ao vivo, então, e aí eu entrei pro Insider. E só falando pra vocês que não sabem, Insider
é uma mentoria. É uma mentoria durante 1 ano, um programa de 1 ano de mentoria em grupo, não é uma mentoria 1 a 1, é uma mentoria em grupo, onde eu e minha equipe mentoramos pessoas em grupo por 1 ano. E é uma mentoria cara. Se o Fórmula já era caro, o Insider, você pode falar quanto você pagou para eles naquele ano? Sim, eu paguei R$60 mil. R$60 mil. Por um período de... 1 ano. 1 ano. Então, é mentoria cara, gente. Eu fico imaginando como é que deve ter sido a parada da... Se você achava que o Fórmula era caro. E por quê? A mentoria, ela dá necessariamente uma nova fórmula? Não, a fórmula é a fórmula. Então, tem gente que precisa de um acompanhamento, de quer ter feedback. Feedback, né? Enfim. Isso. Tem pessoas que querem. Eu falei, cara, eu acredito, na minha opinião, alguém que está querendo uma mentoria, é tipo você ir para academia, tem o serviço da academia, você pode ir lá fazer o exercício você mesmo, o cara te dá umas instruções lá, você faz, ou você pode fazer com um personal trainer. No caso, a mentoria não é um personal, porque é em grupo, mesmo assim, você não tá fazendo mais sozinha. Isso, nossa. Não tá mais sozinha. Pra mim mudou. O que te vendeu no Insider? O que eu falei que falou assim, cara, de uma pessoa que não queria pagar 6, não que não queria pagar 6, que achava, tava cheia das desculpas, vou chamar de desculpas, né? Sim. O que eu falei naquele evento que você falou, cara, te vendeu? Eu falo isso pra saber o que tá funcionando no que eu tô falando. Sim. Tu falou que ia ser a última vez que tu ia analisar pessoalmente os lançamentos. Isso foi o que te vendeu. Isso, porque eu disse, nossa, ele é o cara. Eu quero que ele veja o lançamento meu. Eu nunca tinha feito nenhum lançamento, olha que louco, né? Mas eu sabia que eu ia fazer. Eu ia engajar. E é muito interessante. Você devia ter visto isso do Gabriel, né? O Gabriel era 1 ano pra ter. E era verdade. Naquela edição eu falei, a última vez que eu vou... Não a última vez, mas provavelmente a última vez que eu vou analisar lançamentos dos meus alunos. Né? Pessoalmente, porque eu tenho uma equipe e tal. Isso. Naquela época tu não tinha equipe. Era tu mesmo que analisava. Era eu mesmo. Era tu mesmo. Era eu e eu, né? Era tu, exatamente. E aí você falou, cara... E aí isso vale 60 mil. Na verdade, isso foi uma das coisas. Teve várias coisas que tu falou lá. Mas, tipo, eu vi uma oportunidade de ir para um outro nível. Tudo aquilo que tu falou era como se tu estivesse falando para mim. Certo. Como uma oportunidade de fazer algo novo, fazer algo diferente. Então, é que agora eu tô muito com a coisa do chega de desculpas desse ano, mas aquele ano tu não falou isso, tu falou outras coisas. Mas foi muito, tipo, era pra mim o que tu tava falando, aquilo era uma oportunidade que era minha. Certo. E aí, claro, eu sabia que era pra mim, mas de novo eu tava esbarrada na grana. Certo. Só que esse cliente meu, que comprou meu ingresso pra estar lá, ele também tava lá comigo. Certo. E na metade da tua fala, ele falou, Gi, tu tá dentro. Eu não sei quanto que é, mas tu tá dentro. E aí porque tu não tinha falado o preço ainda. E aí eu disse assim, como assim? Ele disse, não, isso aqui é tu. Isso aqui com certeza é tu. Tu tem que entrar aí. E aí ele falou, aí eu lembro que ele falou assim, eu acho que vai ser uns 50 mil reais. E aí era esse valor, era 50 mil reais à vista ou 60 parcelado. Certo. E aí então nós optamos pelo parcelado. Certo. E aí ele me emprestou essa grana. E aí ou seja, quando eu entrei lá, quando eu coloquei o colar, né? O colar. Tem um vídeo sobre isso, gente, um dia. E é verdade mesmo, porque a gente teve a sorte, não é mais sorte, né? Alguém do time de vídeo, né? A equipe de vídeo, teve a visão de filmar as pessoas quando elas entravam nesse programa, durante esse processo. Então, quando você se inscreveu no Insider, a gente tem... A equipe de vídeo filmou isso. Eu fui uma das primeiras. Eu vi lá que eu fui uma das primeiras. Porque tu não tinha terminado direito de falar. A gente já tava lá atrás. Certo. Sabe? Então, tipo, sabia que era pra mim. E aí você botou... E aí você se inscreveu. Aí eu me inscrevi. Botou o colar... O Insider tem, tipo... Porque tu muda, né? Porque tu tem uma credencial quando tu tá lá no evento ao vivo. Aí tu ganha uma nova. Certo. E quando eu vi aquela credencial nova, era como se fosse sei lá, uma posse de algo. E eu realmente falei isso pra mim. Cara, agora tu tá num outro tipo de jogo. Certo. E aí eu tinha essa coisa de esse empréstimo eu ia ter que pagar. Eu tinha esse compromisso. E era como mesmo eu não tivesse mais... Eu botei minha vida toda ali. Certo. Eu não tinha mais desculpa mesmo. Certo. Né? Então... Você não tinha mais... Eu não tinha mais... queimado a ponte, vamos dizer assim. Exato. Porque, pô, eu nunca comprei nada nesse valor.
Era um valor muito alto pra mim. Eu nunca tive esse valor junto na minha conta. Ainda mais por uma coisa que você não podia tocar, né? Exato. Não, informação não se toca, né? É. Se usa, mas não se toca. Sim, mas eu sabia que era pra mim. Eu sabia que era pra mim. Certo. Enfim, e poderia não dar certo. Uhum. Eu tava contando com não dar certo também. Certo. Então eu já pensava que, eu vou pegar X do meu faturamento e vou pagando mensalmente pra ele. Certo. Ou, tipo, eu vou trabalhar pra ele até terminar de pagar. Certo. Né? Era essa a ideia. Ele me falou isso, inclusive, né? E aí tá. Aí, então, aí entrei, então, a poçada do Insider. E aí, o Hugo, pra quem não sabe, todo mundo deve saber, mas é o irmão do Érico. Ele lança um desafio. E o desafio é fazer um lançamento semente. Isso ainda no evento. Esse lançamento é no evento. Ou depois do... É que foi depois. Depois, dentro do programa Insider. Dentro do programa de Insider teve um desafio. Quem lançasse em janeiro, porque daí o Insider, vocês dividiram em 2 grupos. Tem 2 grupos do Insider. Isso. Um é os azuis, que eles ainda não fizeram 6 em 7. Onde a missão deles é mentorar eles a chegar ao primeiro 6 em 7. E depois tem os marrons, que é a faixa marrom, que são 6 em 7, onde o programa de mentoramento é diferente. Que aí a gente já vai mentorá-los a chegar à faixa preta. Isso. E aí eu entrei, então, no azul. Certo. Porque eu nunca tinha lançado. Então, eu tava lá no básico. Naquela época, eu chamava de básico e avançado. Certo. E aí, então, eu entrei É no... verdade, não era nem azul, É. marrona. Aí eu entrei no básico. E aí tinha esse desafio. Quem conseguisse lançar em janeiro... Até 31 de janeiro. Até 31 de janeiro de 2018. E, por acaso, conseguisse fazer uns 6 dígitos, então ia poder ir para avançado. Porque até então você tinha que esperar o ano até você poder mudar de faixa. Virar o ano. Certo. E aí eu ok. Agora, eu tenho que lançar. Aí, eu chamei o Gabriel. Veio na cabeça, foi assim, cara, o Gabriel, aquele cara que eu estagiei de graça pela minha vida inteira, agora eu vou colher esse fruto. Como é que foi isso? Então, eu tava trabalhando com o Gabriel nessa época. Ainda, a gente tava trabalhando juntos, né? E aí, eu falei pra ele o seguinte, Gabriel, é o seguinte... Assim, Gabi, cheguei. Eu lembro que eu tava dentro do carro dele, a gente tinha voltado de algum lugar. Eu lembro até a rua que a gente tava na Silva Só. Em Porto Alegre. Na rua Silva Só. E aí eu falei com ele assim, tu conhece o Érico Rocha, né? Ele, sim, eu conheço. Gabriel me conhece. Me conhecia. Olha que louco. Que sim, eu conheço. Eu falei, eu comprei o Fórmula de lançamento. Ele, sério, Gi, tu comprou o Fórmula? Nossa, tu sabe que eu já pensei em comprar e tal? Porque não comprou. Ele, porque é muito caro. Boi preto cheira boi preto. Cachorro. Enfim, mas e aí? E aí, eu disse, eu comprei. Ele, sério, tu comprou o Fórmula? Nossa, que massa, Gi. Eu disse, pois é. E eu pensei em fazer um lançamento com os teus cursos. E aí ele, que legal, então tá. Legal, mas ele assim, nossa, que legal, então tá. Então aí eu te pago uma comissão. Ele me falou, né? Eu te pago uma comissão e aí, beleza. Eu disse, não vai ser assim. Vai ser meu sócio. E aí ele... Mas, como é que é capaz? Ele assim, como assim sócio? E aí eu disse pra ele, sim, pra fazer o Fórmula, já que eu comprei o Fórmula, fiz esse investimento, eu vou fazer o trabalho, eu lanço os cursos, mas a gente vai abrir uma empresa juntos e tu vai ser meu sócio. E aí ele, ok, pode ser. Total. 50-50? A coisa muda agora, né? Sim. Quando você sabe fazer, e aí? E foi muito mais fácil isso do que na época eu pedi pra ele me contratar, entendeu? Foi outro nível já, né? E aí, então... Aí tá. Aí primeiro nós fizemos o nosso primeiro lançamento. A gente não tinha aberto empresa juntos ainda. A gente fez o primeiro lançamento, então, como teste em janeiro. Pra passar pro avançado. A gente não investiu nada. Uma porque, o Gabriel não ia querer investir nada, porque, ele queria ver, né? E eu que não tinha grana mesmo pra investir, né?
E aí, então... Só com orgânico mesmo ali. Aí, isso. A gente não tinha nem lista de e-mails, pra gente ter uma ideia. Zero. Zero. O Gabriel tinha página de Facebook. Na época, você, como agência, sim. Sim, tinha a página, mas não tinha essa coisa de engajamento, não tinha essa coisa de conteúdo. Era tudo assim, a gente colocava os minutinhos, compre aqui. Os minutinhos do curso, compre aqui. Era tipo assim, clássico, sabe? Clássico. Isso, e o Instagram também, não tinha, né? Nada disso. Mas tinha ali uns seguidores. E dentro da área da nutrição funcional, o Gabriel era conhecido. Certo. Né? Assim como você conheceu ele, queria... Exato, sim. Então, esse público a gente começou a chamar, a gente chamou para uma live. E aí o Gabriel deu uma aula. Clássico semente? Isso, foi um clássico semente. De hipocloridria. Foi essa aula. O que é isso? A gente não pode mencionar essas coisas sem... Primeira foi a de sono, uma aula sobre sono, ensinando as pessoas, que foi a aula que a gente não fez lançamento, a gente só queria testar, eu queria ver se ia ter gente online, sabe? Certo, claro. Então a gente fez uma aula ensinando as pessoas a dormirem mesmo, né? Ensinar o seu paciente a dormir. Porque, como vocês veem, tô até aprendendo, como vocês veem a coisa como um todo, dormir é importante. Dormir é mega importante. E aí a segunda aula, então, foi sobre hipocloridria. Aí, então, a gente fez o lançamento de semente depois disso. E aí? E aí, em 5 dias, nós faturamos R$372 mil. Gente, quando eu falo pra vocês que a Gi não sabe o que é não fazer um 6 em 7, a vida dela começa a dar uma guinada forte aí. Parece que, às vezes a gente fica pensando que parece que você se preparou a vida inteira pra esse um dia, né? Uau, pois é. É interessante, né? É verdade. Porque não é coincidência, não é fácil, não é coincidência. E aí, boom, 300. Mas você deve ter falado, mas batre legal, não, guri. Foi assim, que daí eu lembro que a gente começou a vender, e eu lembro que o Gabriel me disse assim, Gi, tu imaginou que a gente fosse vender tudo isso? Porque eu não imaginei. E eu disse, eu também não. Nós realmente ficamos surpresos, porque eu expliquei pra ele como é que era o lançamento de semente. Eu falei, ó, o nosso objetivo aqui é fazer uma venda pra gente poder ir pro interno. Porque daí no interno... Porque pra pessoas normais é isso que acontece. E você não é normal. A gente vai descobrir por quê, mas vocês não são normais. Até então, acho eu. E a gente vai começar a abordar isso daqui a pouco, mas por enquanto eu quero saber da jornada até a gente chegar lá. Então aí, de um lançamento, você já vira faixa marrom. Isso, exatamente, de cara. Que é super incomum, só falando pra galera, mas aí de cara você vira faixa marrom. Eu falei, ela lançou o nutricionista bombadinho, entendeu? E deve ter sido uma coincidência. E eu me remito às minhas palavras no começo do negócio. E, gente, não tem nada de certo e errado, não é julgamento, não. Mas eu falei, deve ter algum ponto estatístico fora da curva. Mas a pessoa ganhar uma vez é uma coisa. Ela continuar ganhando, aí a gente vai entender. E sim, acho que talvez tivesse ali naquela época uma demanda reprimida também. Claro, ele produziu muito conteúdo, tinha renome, aquela coisa toda. Exato. E esses cursos dele, tipo, ele já tinha os cursos prontos. Vocês entregaram de DVD ou entregaram do jeito que eu ensinei? Graças a Deus. Não, a gente entregou do jeito que tu ensinou. Você imprimiu o DVD? Confesso, graças a Deus. Não, a gente tem lá no escritório ainda alguns DVDs lá como, relíquia. Tipo, relíquia. Exatamente isso. Pelo menos isso, meu legado. Mas vamos lá. E aí, depois desse lançamento de 300, aí a confiança lá em cima. Isso, aí nós ficamos muito surpresos, tanto eu quanto ele, porque a ideia era vender e eu já não queria que ele ficasse muito pilhado caso a gente não vendesse. A ideia era vender certo. Então eu protegi a mentalidade dele em relação a isso, e a minha também, né? E aí foi tudo isso. E o detalhe é que para lançar, nós dobramos o valor do curso. Certo, você vendeu mais caro ainda. Mas foi dobrado. Clássico fórmula. E até porque como eu entrei como sócia também, agora né? As pessoas... tinha que ter uma razão, né? Então a gente fez isso também. E aí, enfim, e foi o que foi. Certo. As pessoas, será que não tá muito caro? Será que... Eu disse, não. Qual foi o preço que vocês acabaram vendendo, só pra eu entender? Foi... Na época? Foi 2,5. É que eu tive 2 aumentos. Acho que foi 2,5 esse. 2,5, R$2.500. Show de bola. Isso. E o curso chamava... Fundamentos da Nutrição Funcional. Total. Entendi. E ele ensina basicamente, a tagline dele, a headline dele é: você ensina nutricionistas ou médicos, imagino. Isso, nutricionistas e médicos. A gente tem nutrição funcional. A gente fala que essa parada muito louca da nutrição que funciona. Isso, Show de esse bola. aí. Então, a gente começou com esse, que eu achava que ia ser o nosso produto principal.
porque enfim, Fundamentos de Nutrição Funcional é justamente dar os primeiros passos, os passos mais importantes dentro da nutrição funcional. E daí, a gente entra para uma trilhagem para ir para faixa preta, que é onde você está agora. Naquele ano, você se torna faixa preta também. Isso. Que é geralmente um faixa marrom. Eu vou te falar, eu lido com muitos faixas marrom, centenas deles. Né? Eu acho que são 118. Então, observa eles de perto. Naquele ano que você estava, analisei todos os lançamentos, não todos os lançamentos, mas muitos lançamentos dele pessoalmente. Então, eu estou falando de um ser que eu entendo, né? De um caso que eu entendo quanto tempo. E eu falo o seguinte, leva geralmente 3 anos de faixa para uma pessoa normal e para faixa preta, da faixa marrom. É a curva, tá? Uma pessoa normal vai demorar entre 2 e 3. Uma pessoa boa, um faixa marrom comprometido, não é um faixa marrom Buffalo Soldier, não. É um faixa marrom que está trabalhando. Pessoa normal. E você vai da faixa marrom para preta naquele mesmo ano. E foi, então, ali você já tinha feito 300 mil. Como é que foi seu próximo lançamento? O próximo foi para $500 mil. $500 mil, mesmo produto. Mesmo produto, aí a gente colocou $500 mil arredondado para cima ou para baixo, só para eu entender? $500 mil para cima. Certo, então isso. Foi tipo um pouco mais de $500 mil. Foi um pouquinho mais de $500 mil. Show de bola. Aí nesse aí a gente já colocou um pouquinho de grana. Claro. Quanto que é um pouquinho? Eu acho que foi uns 17 mil, assim. Investiu 17, voltou 500, já estavam mais... Gabriel já tá mais comprado, né? Isso. Porém, mal acostumado agora, né? Porque agora ele, não quero botar mais de 17, não. Mais batri, legal, capaz. Isso. Aí a coisa começou a ficar mais séria no sentido de estruturar a empresa. Certo. No segundo lançamento ainda era só nós dois. Certo. Tá? Porque o primeiro era... Literalmente, os primeiros $800 mil ganhos foi só vocês. Só nós dois. Tipo, o primeiro lançamento para fazer o semente... Eu abri mão do meu Natal e Ano Novo, assim, porque eu precisava estudar o fórmula que eu queria lançar em janeiro. E aí eu fiquei 2 semanas em casa, imersa. No Natal e Ano Novo. No Natal e no Ano Novo. Eu lembro que o Gabriel ainda perguntava assim, tá, mas por que tu tem que ficar em casa? Eu disse, não, eu tenho que estudar, eu só quero pensar nisso aqui. Tá, mas precisa disso? Eu disse, sim, precisa. Tá aí começo a entender um pouco da mentalidade G. Pra muita gente, Natal e Ano Novo não é negociável. E parece simples, mas eu começo agora a entender o que é diferente. Porque, Gi, tem alguma coisa que é óbvia pra você e não é óbvio pra maioria das pessoas, acredite ou não. E começa pelo Natal e Ano Novo. Tô começando a... Natal e Ano Novo é aniversário, que meu aniversário é 24 de dezembro. Então, mas é que naquele momento aquilo era mais importante. Porque eu literalmente botei a minha vida ali. Certo. Então, Natal e Ano Novo... Tá tudo bem que para as pessoas é importante, tá tudo bem, e é assim, é o que é. Só que para mim não era. O mais importante era cuidar do negócio. Certo. E aí você vai, enfim, faz o lançamento de 500, e aí? Qual que vai ser o próximo passo? Isso. Daí a gente fez o lançamento de 500. Depois a gente fez o outro lançamento também de 500. 2 de 500. Isso, porque aí o terceiro lançamento já era um outro produto que a gente fez um semente. Entendi. Já começava a criar a possibilidade de outro produto. Pode falar qual que era? Sim, exames laboratoriais. Os exames laboratoriais. E só que o semente dele já foi mais bombadinho. Daí Por quê? Eu acho que é porque os exames laboratoriais é mais mensurável do que fundamentos de nutrição funcional. Entendi. Fundamentos de nutrição funcional é tipo assim, que nem tu me perguntou, tá, mas o que é fundamentos de nutrição funcional? Não é tão concreto. É como se eu tivesse que explicar, e mesmo a explicação não é tão óbvia. Entendi. Já exames, exames laboratoriais. Entende? É claro. É mais claro. Então, de cara, já fez $500 mil. E era um produto um pouco mais barato até. É um produto um pouco mais barato. Investimento, você lembra? Foi aí por volta de 20 mil também. Entendi, baixo ainda. Baixo. Muito baixo. Gente, muito atípico, tá, gente? Só pra vocês ficarem ligados. E aí a gente fez também um outro curso, que hoje está no Perpétuo, que é um curso mais barato, que é o nosso primeiro, que a gente diz que é o primeiro passo para entrar conosco, né? Que é o Programação da Gestação, que também deu uma base de $300 mil. É um curso de... Ao longo de quanto tempo? Isso foi tudo no primeiro semestre. Tá, entendi. Tá? Aí, porque daí eu comecei a fazer. Uau! Não, eu virei super dação, assim. A gente fez esse que deu um pouquinho menos de 300 mil, que foi de exames. Era um curso de menos de R$500. Hoje eu acho que tá 4... Acho não, ele tá 484. E ele tava mais barato no lançamento, nesse primeiro lançamento. Agora tá esse valor. E aí, então, era um curso
mais barato. Certo, Enfim, a gente fez o entendi. semente, isso aí a gente deixou no perpétuo. Certo? E aí deu um pouquinho menos de 300 mil, depois a gente fez os exames laboratoriais. Depois. E depois a gente repetiu fundamentos. E deu mais ou menos quanto? Ficou na base... Todos os lançamentos do ano passado ficaram na base depois dos 500 mil. Certo. Que a gente fez. Tipo 500 mil. Um pouco mais, um pouco menos. Certo. Um pouco mais, um pouco menos. Ficou nisso aí. Aí, tu analisou minha cópia ano passado. Aí acontece uma análise de lançamento. Então você analisou, eu escolhia naquele ano. Hoje em dia no Insider é garantido, né, a análise, mas naquele ano não era garantido. Não era garantido. Era Eu tive a sorte de ter 2 lançamentos meus visto por ti. Sorte e você tava lançando. É. Muito louco, né? A sorte e sorte criada no Natal e Ano Novo. Porque no Natal e Ano Novo você tava fazendo coisa enquanto tava todo mundo no Natal e Ano Novo. Nada de errado com isso. Não, exato. Mas aí eu analisei sua cópia. É interessante a sua cópia. Isso. Aí tu analisou 2 vezes. A primeira vez que tu analisou... Foi que foi o primeiro dos fundamentos, que deu $500 mil. Já tinha dado $500 mil, porque daí tu analisou o interno, né? E aí tu olhou minha cópia, assim, a primeira pergunta que tu fez foi... Ô, Gi, por que tem essa bicicleta ali? Cara, tem análise dessa cópia, né? E aí tu me disse assim, tem análise. Pô, o Gabriel tem uma bicicleta na casa dele. Tem. Por que tem uma bicicleta, tá fazendo vídeo? Assim? E a gente botou de propósito a bicicleta ali. A gente queria que as pessoas vissem que ele é um cara que anda de bicicleta, enfim. E aí tu me falou uma coisa assim... Gi, tem uma coisa chamada ângulo. Tava muito mal feito seus vídeos. Porque assim, era eu e ele. Então, tipo assim, a gente não tinha nem prompt. Entendi. A teleprompter, né? A gente fazia com celular. A gente fez com o celular dele, eu acho. Nem era o meu, era o celular dele que a gente tava fazendo aquele. Não, era o meu, já tinha comprado o celular. Já tinha dado pra comprar um celular. E aí, a gente colocou, então, no tripézinho. E aí... Fez do jeito que deu. Fez do jeito que dava, entendeu? A gente não tinha as coisas. Feito é melhor que perfeito. Não, nesse a gente já tinha teleprompter, só que o teleprompter tinha um defeito. A gente não sabia usar direito, então, tipo, ele não podia errar. Entendi. Aí eu falei pra ele, Gabriel, é o seguinte, vai começar, tu não pode errar. Se errar é uma merda isso aqui, a gente vai ter que começar tudo de novo, vai demorar, porque travava tudo, sabe? Ele, tá, tudo bem. Então ele gravava o CPL sem parar. Entendi. E ele tinha medo de errar, dava um desespero, então era uma coisa assim. E aí tá, e a gente não tinha editor de vídeo, era a gente mesmo. Então a gente só começava e terminava o vídeo, sabe? Não tinha edição nenhuma, não tinha nada. Eu tô ligado. E aí foi, e fizemos. E aí tu olhou. E aí quando tu olhou, além desses detalhes aí que foi muito engraçado. Detalhes de roupagem, né? Que foi engraçado e tal. Tu falou assim, nossa, Gi, como vocês prometem. É engraçado, eu ainda lembro dessa análise até hoje. A fórmula de lançamento tem várias partes. A promessa, a história, o conteúdo, tem todo um processo. E aí eu vi e eu tava interessado em ver, o primeiro lançamento deu isso, como é que... Né? E aí eu percebi, e o ruim é que quando você analisa um jogo que ganhou, quando você analisa um jogo que ganhou, você quer falar por que ele ganhou, pintor de casa pronta. É que nem você é do signo de Virgem, ou de... no caso o Hugo é Virgem. Eu sou Capricórnio. Eu sou Sagitário, só pra ninguém querer fazer a palavra. Mas depois que a pessoa sabe que eu sou, todo mundo analisa. O Eric é Sagitário, porque era isso aqui e ali. Eu quero ver você saber isso antes. Então eu sabia que era um lançamento de sucesso. Mas quando eu analisava o lançamento, não parecia um lançamento de sucesso. E aí eu comecei a dar-lhe lenha, assim, de uma maneira quase que respeitosa, às vezes um pouco divertida. Às vezes eu uso bullying de uma maneira mais divertida, mas é mais didático. Eu sofri bullying, mas... É mais didático. Tudo bem, eu venci o trauma. Acho que com 2 milhões a gente vence qualquer coisa, né? Mas a minha intenção é didática mesmo. Então a gente descontrai, a gente brinca com alguma coisa ou outra, mas eu brinco só com quem eu acredito que dá pra brincar. Na maioria das vezes. Sim. Mas, enfim. Mas eu vi muito defeito naquele lançamento. Principalmente da promessa. Tu falou de... técnicos, né? E aí eu falei, uau! E eu fiquei feliz, porque... Falei, nossa, se você fez 500 com esse lançamento, você tem muito pra crescer. Foi isso que tu me falou. E eu lembro que tu me disse assim, tu tem potencial, Gi. Tu tem potencial, falando em relação à copy, né?
mas tem que melhorar aí e tal. Aí tu me deu a direção. E o engraçado é que eu achava que a copy tava boa. Eu achava que tava certa a copy. Entendi. Então, quando tu falou, aí... Engraçado, aí tu fala, e aí eu olho a cópia e eu, nossa, verdade. Porque eu não tava conseguindo enxergar. E isso tem essa coisa também quando a gente tá muito inserido. Certo. Porque como eu tava fazendo tudo do lançamento, tudo, 100%. Mandar e-mail. Mandar tudo. Fazendo todos os detalhes. Então, isso eu não saquei. Porque quando eu me concentrei tanto na contar a história do Gabriel, em fazer a história de verdade, como ela é, com 100% de integridade... que o resto é como se eu tivesse... tirado o olho da bola. Né? Então... E eu acho que é isso que é uma grande sacada, porque muita gente recebe o feedback e não aplica o feedback. Parece simples, né? Mas é muito. Muitas vezes. Mesmo se ele paga 60 mil reais pra mim, dá o feedback pra ele. É muito normal. Porque dá o feedback, você tem que mexer um monte de coisa, é bem pessoal, dá muito trabalho, aquela coisa toda. E você foi lá e aplicou mesmo. Não, aí quando tu me falou... Porque, na verdade, é assim... E feedback é o seguinte. O que um faixa preta faz, olha, num faixa marrom? Ele mostra algumas partes que ele falou, porque a fórmula tá lá o tempo inteiro. Mas a gente filtra a parada. A gente escuta o que a gente quer e ignora o que a gente não quer. O cérebro é uma máquina de filtrar as paradas. Na verdade, eu sou uma boa mentorada, assim. Porque eu era muito obediente. Certo. Muito atenta. Tudo que tu fala, eu vou e aplico e eu acredito nas coisas que tu fala. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro 500 mil, tu me falou uma frase que eu incorporei como verdade pra mim. Tu me falou assim, Gi, é só o começo. Porque quando eu fiz o primeiro 500 mil, eu pensei assim, cara, será que dá pra fazer mais que isso? E quando tu me falou essa frase, se o Érico tá falando é porque dá. Então, foi uma frase super importante pra mim nessa minha jornada. Você acredita muito. E eu falo isso porque tem diferentes pessoas. Eu lido com diferentes pessoas. É quase que quando eu tô falando com meu filho de 8 anos. Aos 8 anos, pelo menos ele, não sei se todo filho é assim, ele acredita muito em mim. Quase como se... Uma mente de uma criança, ela é muito maleável. Uma mente de uma criança de 8 anos, talvez nem toda criança seja assim. Mas era quase que maleável. Às vezes eu falo uma coisa pro meu filho, faz isso por causa disso. Ele faz. Eu falo, uau, que massa. Quem dera todos os meus mentorados fossem assim. Então. Porque na maioria das vezes é uma resistência, né? Parece que eu tô... Às vezes eu me sinto como mentorado, que eu tô puxando um touro pelo chifre na lama. E aí eu vou puxando, porque eu quero puxar ele pro lado que eu acredito ser correto. Não quer dizer que é correto ou não, mas que eu acredito ser correto. Mas você não, você tinha muito... Era muito fácil pra você. Você falava, não precisava falar 2 vezes, não precisava cobrar, a coisa já acontecia, você voltava com uma coisa ainda maior ainda. Sabe que agora tu tá falando sobre o teu filho, eu lembrei de um estudo. Tem um estudo que eu vi recentemente, tá? Eu vou resumir ele basicamente assim. Eles reuniram um grupo de crianças no ensino fundamental e eles deram uma tarefa bem desafiadora para essas crianças fazerem. E aí, no final dessa tarefa, então, a pessoa que estava fazendo o estudo chamou metade do grupo e falou para metade do grupo, nossa, como vocês são inteligentes. E para a outra metade do grupo, ela falou, nossa, como vocês são esforçados. E depois ela chamou essas crianças para fazer um outro experimento. Nesse novo experimento, as crianças podiam escolher qual atividade elas queriam fazer. Certo. Aí tinha uma atividade que era mais fácil e tinha uma atividade que era mais difícil. A maioria das crianças que escutou a frase como tu é inteligente, optou por fazer a mais fácil. Aí eles fizeram um novo estudo. Pegaram essas mesmas crianças e colocaram uma atividade bem desafiadora acima do nível delas. Ou seja, elas não iriam conseguir concluir a tarefa para a idade delas. Sim. Então, as crianças que ouviram a frase como tu é esforçado, elas ficaram mais tempo tentando realizar a tarefa do que as crianças que ouviram como tu é inteligente. As crianças que ouviram como tu é inteligente, elas reclamaram e se queixaram, ficaram brabas com aquela tarefa.
As crianças, então, que escutaram a frase como tu trabalha duro, né? Como tu é esforçado, essas crianças, algumas até chegaram a falar, uau, eu aprendi algo com essa tarefa. Então, muita coisa tem a ver das conversas que a gente tem com a gente mesmo. Claro, aquelas conversas que nós escutamos na nossa infância, eu não tenho dúvida alguma que eu escutei a frase como tu é esforçado. E você se considera entre... Claro que você deve ser as duas coisas, mas você se considera mais esforçada ou mais inteligente? Eu não considero que eu tenho um cérebro privilegiado. Eu não me considero alguém com alto QI. Não, eu acho que eu sou esforçada. Eu sou do grupo dos esforçadas. É engraçado isso. Porque eu não paro de julgar, tá? Eu não me culpe por isso. Mas assim como mentor, eu encontro pessoas extremamente inteligentes que entram nessas mentorias. O que é uma pessoa extremamente inteligente? Vou chamar assim. Tipo, explica uma campanha de Facebook e o cara pega em 3 segundos. Eu demorei muito tempo para pegar. Uma coisa muito técnica, tá? Eu falo alguma coisa, a coisa aterriza em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, às vezes a gente como professor entende, essa pessoa é inteligente. Inteligente significa que ela pega muito rápido. Ela já entendeu o que eu disse, já entendeu a consequência, parece que você começou a falar, ela já está lá na frente. E aí que vem a sacada. Eu falo isso. Cada vez mais eu tenho essa crença. E é muito interessante você mencionar isso. Porque é uma crença que eu tenho e discuto até com o Hugo. O Hugo tem amigos muito inteligentes. O meu irmão menor, o Hugo, né? Ele não é menor, né? Mas ele é mais novo. Ele tem amigos muito inteligentes. Eu sei lá se é por quê, mas ele tem amigos muito inteligentes. Em 3 segundos ele tem amigos. Eu não vou mencionar os nomes, mas não é um só, não é 2 só. Eu encontro muitos inteligentes. E no tempo que a gente começava essa parada de negócio, quando o Érico não era o Érico, quando o Érico não ensinava o Érico estava ganhando dinheiro com essa parada, com um negócio de leilão de imóveis, sei lá, o que seja. E eu falava com os caras, e de tão inteligentes que eram, era a maldição deles. Então vamos lá, eu me julgo, se eu posso assim me julgar, menos inteligente intelectualmente que eles. Acho que se a gente entrar num teste, eu vou perder. Acho que se a gente entrar num teste de capacidade lógica, matemática, eu vou perder. Mas eles se achavam tão... só que naquela situação, vou te falar, naquela situação, eu estava em vantagem com ele. Apesar de ser menos inteligente, eu tinha jogado um jogo que eles não tinham jogado. É que nem eu tenho um sobrinho, tá? E ainda me considero mais inteligente que ele porque eu tenho 42 anos e ele tem 11. Complicado. Porém, se a gente estiver falando de videogame e a gente estiver jogando junto um videogame que ele já jogou, eu estou em completa desvantagem. Pode ter a maior inteligência do mundo. Ele já passou naquela fase 20 vezes, ele sabe quando o monstro vai pular, não vai pular, o timing de muita coisa. Quer dizer que ele passa naquela fase muito mais rápido. Então seria burro da minha parte achar que eu sou inteligente o bastante para ganhar dele. Então o que eu tenho que ser? Se eu for realmente inteligente, eu vou abaixar o meu ego e vou escutar o meu sobrinho de 11 anos. Tá, simples nesse exemplo, mas isso não acontecia com os amigos do meu irmão, ou com alguns amigos do meu irmão. Porque eles se julgavam inteligentes. Naquele jogo do empreendedorismo, quiçá empreendedorismo digital, eu já tinha passado aquela fase. Eu já tinha muita coisa. Só que quando eu falava com eles, por eles serem inteligentes, eles achavam que iam conseguir passar daquela fase, se a gente pode usar isso como uma metáfora do jogo, mais rápido do que eu. E acredita o que acontecia? Eles caíam. E, enfim, não caíam, mas eles não jogavam tão bem. E é mais louco que eles... não sei, acho que... Não sei se demorou para comprar a fórmula, mas mesmo que comprava, ele nunca aplicava a fórmula. Porque ele se acha inteligente bastante. E eu comecei a chamar isso internamente pra gente dos falsos inteligentes. Então, se você tá me escutando, se você se considera inteligente, cuidado. Porque no seu jogo, na sua vida, vai ser quase impossível, por mais inteligente que você seja, é quase impossível no curto prazo de você bater alguém que conhece o jogo mais que você. Então, os esforçados, uma pessoa que não... Cara, eu acho que, como eu não tenho tanta capacidade intelectual assim, deixa eu seguir a receita.
É mais ou menos assim. Então ele baixa o ego e ele segue a receita, baixa a cabeça, executa, executa, executa. E é por isso que uma pessoa como você, que não é a pessoa intelectual, que não se considera aquela pessoa mais intelectualmente muito louca, assim, aquela coisa toda, né? Vai lá e chega na faixa preta. E os falsos inteligentes não fizeram nem os 6 em 7 deles. Essas pessoas que eu estou citando verbalmente, não chegaram nem aos 6 em 7. Um deles é tão brutal que... Nossa, não sei se eu falo isso aqui no ar. Vamos lá, vou falar. Pelo bem dele. Um deles é tão brutal que ele fez realmente um lançamento de semente. Agora ele está pegando que ele precisa seguir a fórmula. Ele começou a sacar que difícil ir. E ele fez um lançamento de semente, fez uma venda. E o lançamento de semente devia ser quantas vendas, Gi? Uma venda. Uma venda. Então tá bom para uma pessoa. Só que ele é inteligente. Então, sabe, quando você tem uma criança que é mais potencial, você puxa ela. Você vai puxando. Quando você está lidando com um atleta, você vai puxando ele sem quebrar ele. A intenção é puxar sem quebrar. Só que vem a parada. Quantas vezes eu falei para ele fazer conteúdo? E vou falar o seguinte. Quantas vezes eu falei para ele fazer de conteúdo de forma regular? Ele se acha tão inteligente, talvez, e ele não faz isso por mal, que ele se dá o luxo de ignorar o que eu falei. Não, você tá entendendo? Super. E eu falei, cadê o seu raiz, cadê seu Nutella? Eu não sei se eu falei isso pra ele ou pra sócia dele, alguma coisa assim. Mas às vezes é isso. Tem uma coisa que... E ele é um cara super esforçado também, mas a inteligência dele é o principal... Eu acho que a inteligência dele é mais forte do que o... O principal obstáculo é chegar aos 6 em 7. Quiçá a faixa preta. Porque ele acha que dá pra pular a fase. Porque se ele falasse, se ele fosse um grau de inteligência acima, olha que louco, você é super inteligente. Agora, talvez não inteligente do jeito que a galera gosta de medir inteligência, mas foi inteligente o bastante pra falar assim, deixa eu seguir essa parada. Esse cara já passou a fase desse jogo. Ele sabe onde ficam os monstros, ele sabe que altura o monstro pula, ele sabe que isso. Então deixa eu seguir. Então você foi super inteligente. Não é à toa que você chega onde você tá. Interessante. E aí vem o esforço, essa capacidade de priorizar, né? Natal, Ano Novo versus 6 em 7. Opa, 6 em 7. Isso. E aí, ano passado, todos os lançamentos que eu fiz, eu entrava numa imersão. E eu já comunicava, então, as pessoas da minha vida, eu vou lançar. Tá, já tô sabendo. Então, eu ficava imersa. Pra mim, aquilo era importante, porque porque quando eu lanço, eu vou e olho fórmula de novo. Certo. Para escrever copies. De verdade? De verdade. Você revisita a fórmula de lançamento várias vezes. Tá? Várias vezes. E aí, então eu fico imersa mesmo para criar as copies que eu tenho que criar. E eu tenho essa crença de... Onde você fica imersa? Na minha casa. Você tem imersão na sua casa? Na minha casa. Porque se eu quero imergir, eu tenho que fugir de casa. É que eu tenho filho pequeno. Não é o meu caso, eu não tenho, né? E aí, eu tenho um filho, mas até ele tava viajando e tal, tava fora. Então, eu ficava sozinha mesmo em casa. Nossa, que louca. Que saudade dessa época, meu. Que eu for emergir, eu tenho que fugir de casa pra emergir. Mas, enfim, tô só fechando parênteses, eu dei um saudosismo. Mas você consegue lá? Sim. Aí eu ficava, então, imersa e focada. E eu acho, pra mim, isso fez muita diferença. Tanto que algumas pessoas perguntam, né? Qual é o teu segredo? Parará. O principal eu sigo o passo a passo 100%. Eu não invento nada. Gi, por que tu não faz lançamento não sei do quê? De WhatsApp, sei que lá, ou faz assim, aí tu coloca no meio. Cara, não. Eu sou 100% tradicional. Eu faço 100% aquilo, porque o que está funcionando é o que está me dando resultado. Certo. Olho os passo a passos e eu fico imersa. Imersão. Galera, hashtag imersão. E eu tô falando, poucas vezes a gente vai ter uma pessoa com resultado desse calibre, nessa velocidade. Então, escutem isso com mais atenção do que você escutaria. Tô falando pra vocês. Então essa imersão pra mim faz diferença, porque eu fico 100% naquele negócio. Então eu acordo e durmo pensando só naquilo, tá? E aí os resultados vieram.
E aí, quando tu falou do meu lançamento, então, sobre a promessa, que eu tava prometendo demais, era realmente algo que tinha passado do meu radar, pra mim tava certo. E só falando para as pessoas que não têm o contexto, quando ela fala prometendo demais, não quer dizer que ela estava prometendo mais do que ela conseguia cumprir, tá? Era que ela estava prometendo várias vezes. Então ela estava repetindo a mesma promessa várias vezes. Então estava prometendo demais. Então o que eu ensinei você promete uma vez e está tudo bem. Isso. Não que ela estava prometendo mais do que ela poderia. Porque pode ter um duplo sentido, quem não tem o contexto não entende. Fecha parênteses. Sim, perfeito. E aí, então, quando tu me dá essa sugestão nova de fazer diferente, aí eu fiz diferente. Então, aí nós fizemos o novo lançamento, certo, que foi bem melhor. Certo. E aí depois eu refinei esse lançamento. Certo. E aí quando eu refino esse lançamento, aí eu faço os primeiros 7 dígitos. Foi quando você fez o primeiro 7 em 7? Foi em janeiro desse ano. Janeiro desse ano, então, em 7 dias, você faturou. Você lembra mais ou menos? Foi com as calças na mão, tá? Foi 1 milhão, foi menos de 1,1 milhão. Certo. Então eu até passei hoje o print aqui para as gurias, que foi 1,63 ou 1,93. A gente tem um print, então? Sim, eu passei. Que massa. A gente vai cada vez mais pegar print. Então, você fez R$1 milhão de faturamento. Em 7 dias. Em 7 dias. Você faz 7 dias ou você faz 5? 7, esse foi 7. Show de bola. Isso. E aí é o seguinte, cara, R$1 milhão literais em 7 dias. Que louco, né? Muito louco. E aí, nesse lançamento, quando eu vejo a cópia acertada, eu te juro, eu olho para esse lançamento e eu fico... Nossa, que coisa linda, que incrível, que bonito, que bom que é de assistir isso aqui. Porque eu já tinha assistido, antes de eu começar a lançar, eu tinha eu tinha algumas crenças relacionadas ao lançamento, porque eu olhava alguns vídeos e eu achava chato, eu não achava bom. Interessante. Quais eram as suas crenças? Só pra eu saber. Que lançamento é chato, que tipo, como é que as pessoas vão conseguir assistir isso aqui? É muito chato esses vídeos. E os meus primeiros também estavam nessa perspectiva, assim. Aí eu pensava, tá chato, mas é assim mesmo, os lançamentos, né? Só que, na verdade, não era. Daí eu descubro que era uma copy mal feita. Entendi. Copy mal feita é copy chato. Não existe, copy chata. A gente fala, não existe lançamento longo demais, existe lançamento chato. Se alguém reclamar que tá longo, é porque tá... Chato. Pra ela. Isso. Aí agora eu descubro isso. E aí a gente, então, vai para outro nível de lançamento, né? Massa. Gi, esse ano é um ano que você trilha o segundo desafio, que é você passar para o segundo grau da faixa preta, nesse contexto de lançamento, que significa 10 milhões por ano. Vai com calma, tá? Não é fácil. Você deve estar entendendo que fazer 7 em 7 é uma coisa, fazer 10 é outra, tá? Sim. Mas, enfim, vamos tornar alguma coisa. Você tem muito contato com gente que lança. E algumas coisas você vê neles que você não vê. Vamos falar o seguinte, o que é óbvio pra Gi? Você falou imersão, saquei. Você falou seguir a fórmula passo a passo, saquei. E você tem muito contato com gente que lança, até pelo Insider. Sim. O que é óbvio? Eu vou fazer essa pergunta em 2 níveis. Para um faixa azul e depois para um faixa marrom. O que é óbvio para você hoje que você acha que não é óbvio para um faixa azul típico? Isso é, quem não fez ainda uma venda em um lançamento. O que é óbvio para você hoje, por mais óbvio que seja? E a gente geralmente não fica falando isso na cara das pessoas, até porque quando esse tipo de feedback não é requisitado, ele não é bem-vindo. Mas eu estou querendo saber o que é óbvio para Gi, que não seja imersão e não seja seguir a fórmula, que você acha que não é óbvio para um típico faixa azul. Eu vou falar o que lá no primeiro ano do Insider me perguntavam. Qual era o segredo, o que tinha que fazer, ou me pediam um conselho. E até hoje as pessoas do primeiro Insider falam pra mim essa frase. Pra mim é isso. Uma das coisas, tá? É se divertir. Fala mais sobre isso. O que é? Eles não se divertem? Não, porque as pessoas, pelo que eu saco das pessoas, elas veem o lançamento como algo sofrido. Tem que trabalhar muito e realmente não é fácil. Não é assim, opa, fiz em 5 dias, lancei e tô ali com múltiplos 6 dígitos no bolso. Certo. Não é assim que funciona. Isso é o resultado. Só que tem um trabalho antes, grande. E tu realmente precisa se dedicar a ele. Só que aí as pessoas, que eu já saquei isso, as pessoas param de se divertir.
Elas levam o lançamento como um peso, como eu tenho que fazer isso. Um fardo. É um fardo. A cruz. Eu preciso lançar, eu tenho que fazer, dar resultado, eu tenho que. E ninguém tem que nada. Ninguém tem que. Tem ninguém com um revólver, na verdade, né? Exato, ninguém tem que nada. Então, evidente, se tu quer lançar, tu vai precisar passar por um lançamento. Mas essa preocupação com o resultado e o resultado ser um fracasso é o que paralisa as pessoas. O medo do fracasso. E aí, qual é a minha visão em relação ao fracasso? Eu passei minha vida toda fracassando. Fracasso, para mim, é um resultado. Você já não tinha medo do fracasso, porque você passou a vida inteira Exato. fracassando. Só que para mim... Até que ano? Até qual idade? Vamos dizer assim, fracassando até certo ponto, de uma maneira financeira, até que ano? 35 anos. Até 35 anos você era uma pessoa, não necessariamente, mas assim... Não estava bem de vida, não. Não, eu lembro que quando eu comecei a lançar, eu estava devendo. Entendi. Meu nome estava no SPC. De verdade. De verdade. E a primeira coisa que eu fiz foi pagar minhas contas. Entendi. Então, até 35 anos, você já tinha fracassado tudo que tinha que ser fracassado. Isso. Trocentos negócios. Então, você não tinha medo mais de um fracasso. Porque fracasso por fracasso. Exato, exato. E aí, eu vejo, então, cada vez que eu vou lançar... A gente leva... Hoje eu tenho equipe, então, né? Hoje a gente está eu tenho esse apoio, então eu tenho essas conversas com as pessoas da minha equipe. Então, quando a gente vai abrir carrinho, a gente fez tudo o que a gente podia fazer? Sim, a gente fez. Tem certeza? Faltou algo? Não faltou. Beleza, então agora vamos se divertir. Porque se o resultado não vier, paciência. Exato, a gente vai fazer de novo. E pode não vir. Cada lançamento... é um risco. Então, talvez a questão de muitas pessoas, elas não aguentam esse risco. Se parar para pensar, eu vou dar uma perspectiva de uma pessoa que talvez não tenha empreendido. Ela nunca fracassou. Ela nunca deveu. O dinheiro sempre bateu. Né? Não sempre, né? O salário bate. Nunca perdeu dinheiro no investimento. E aí, o que acontece? Ela se apega muito... a possibilidade de perda. A possibilidade de perda. Só que quando tu muda a tua lente, a tua visão, e tu saca que tu tá o tempo inteiro nesse jogo de ganha e perde, é o tempo todo. Aí tu muda a tua perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Cada decisão que a gente faz, ou a gente perde, ou a gente ganha algo. Se eu tomar... Aqui tem água. Se eu tomar essa água, eu vou ter menos água no meu copo. Certo. Mas o meu corpo vai ficar hidratado. Então, qual é a escolha? Eu prefiro ficar com mais água no copo ou eu prefiro me hidratar? De qualquer uma das minhas escolhas, eu vou estar perdendo algo. E vou estar ganhando algo. Certo. Você está perdendo água no copo, ganhando água no corpo. Isso. Então, o lançamento, eu vejo da mesma forma. Só que, claro, é outra coisa, mas é a mesma coisa. Então, eu posso... Qual é o meu risco com o lançamento? Eu posso não vender. Esse é o meu risco. Certo. Como eu posso vender? Mas o que tem por trás de um lançamento? Qual é a minha visão hoje, tá? Certo. Um lançamento hoje, para mim, é desenvolvimento pessoal mesmo, porque cada lançamento eu dou um passinho a mais, eu me conheço mais e conheço mais o meu negócio. E o que está por trás de um lançamento é tu conectar mais pessoas ao teu produto que gera uma transformação para aquele ser humano. Então, quando tu tem essa visão de transformar o ser humano, tu fica tão preocupado com o resultado que as outras pessoas vão ter que tu se desapega ao teu próprio resultado. Entendi. Hoje eu consigo pensar dessa forma. Claro que no começo eu não pensava assim. Entendi. No começo eu pensava, uau, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos pagar minhas dívidas. Mas de qualquer forma, mesmo assim, eu me divertia. Eu e o Gabriel, a gente se divertia. Ele de também. Verdade mesmo. Botava a bicicleta atrás do negócio. E a gente se divertia mesmo. A gente ria e a gente achava o máximo. Tipo, os 372 mil foram completamente inesperado. Mas a nossa meta, de verdade, era vender.
um curso. De verdade. De verdade. Eu lembro quando a gente vendeu o primeiro, Meta a gente ainda cumprida. falou, nossa, batemos a meta, Gabriel, batemos a meta. Porque foi durante a live, né? Que massa. E aí eu escrevi pra ele um papelzinho, vendemos o primeiro. Então é isso, eu acho que é diversão, sabe? É uma coisa importante por trás disso tudo. É interessante, porque agora eu tô prestando atenção, lembra do falso esperto que eu falei? Uhum. Por que ele não publica conteúdo? E a gente sabe que lançamento, publicação de conteúdo é uma parte do lançamento, é uma pequena parte de uma coisa maior. Mas por que ele não publica? Eu fico pensando por quê, mas deve ser o medo de falhar. Uhum. É alguma coisa em relação ao medo. É. Um esperto, uma pessoa inteligente falha menos. Ninguém passa a vida sem falhar, não, né? Mas ele falha menos do que você. Provavelmente não aos 35 anos ele não tinha com o nome, a vida financeira dele não é SPC. Uhum. E aí ele não calejou. E tem o medo do julgamento também, sobre a questão de público, né? publicação de conteúdo. Eu imagino. Mas eu tenho Ainda medo de falar merda. Ainda mais porque ele tem uma imagem boa. A galera, né? Ele tem alguma coisa a perder. Uhum. A reputação dele, tipo, ele se considera uma pessoa boa. Então aí é engraçado. Quando eu boto esse no ringue assim da vida, tá? No ringue de lançamentos, vem você e tem uma vantagem muito grande em relação a isso. Uhum. Mas Interessante. esse medo... Agora eu vou te fazer uma pergunta mais pessoal mesmo. Ok. Você tem um filho. Tenho. E o seu filho não vai falhar igual você. As chances são. Por quê? Porque você tá cuidando dele. Uhum. E a gente como pai... Eu falo isso porque eu também tenho filhos. E as chances são que ele vai falhar muito menos, né? E aí, você não ou acha... vai falhar em outras coisas. Você não acha que você não acha que você vai acabar... A gente como pai, na situação agora que a gente vive, vai acabar protegendo demais o filho e evitando que ele chegue a desenvolver isso que você desenvolveu. É muito louco. O que eu vou resumir, tá? Porque foi uma pergunta muito... É interessante. A gente tem um filho. Uhum. Eu tenho também. 2. Mas como é que você vai preparar o seu filho para viver isso? Como é que você vai ensinar isso pro seu filho? Porque se você proteger ele demais e assim, agora com o dinheiro fica mais fácil, né? Ele vai ter umas possibilidades mais fáceis que você teve. Uhum. É razoável falar isso? Ele vai ter mais chance que você teve. Uhum. Né? Sim. E como é que você vai fazer com que ele absorva essas características que talvez te transformaram em quem você é hoje? Boa pergunta. Excelente pergunta, A aliás. gente não pensa nisso. Eu não sei se tem uma resposta para isso. Ainda mais com o filho, né? O que eu faço com meu filho por exemplo, eu faço perguntas para ele. Eu faço ele mesmo se olhar. E um tempo atrás, eu xingava muito meu filho. Xingava? Eu xingava chamando ele de preguiçoso. Entendi. Eu achava que ao falar isso, eu ia estimular ele a não ser preguiçoso. Você é preguiçoso. Aí ele, eu achava. E aí, só que era o contrário, porque ele parecia que ele ficava cada vez mais preguiçoso. Aí eu me dei conta que eu estava fazendo isso. Aí eu parei de fazer isso. E quando eu parei de fazer isso, alguns meses depois foi quando ele me falou que ele queria fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, que eu te contei a história até que ele foi lá, claro. enfim. Aí ele foi, ele tá lá agora. Nos Estados Unidos? Ainda tá? Ele volta semana que vem. Ô, louco. Um ano sem ver ele. Ai, meu Deus. E aí um preguiçoso não vai querer fazer intercâmbio nos Estados Unidos, né? Interessante. Porque uma criança ele tinha 16 anos na época, mudar toda uma estrutura. Ou seja, quando eu parei de falar isso pra ele. E aí, ele teve experiências lá que na minha casa ele não teria. Por exemplo, ele mora num condomínio gigante lá. E lá, isso é comum nos Estados Unidos, eles se ajudam muito, os vizinhos, né? Ou seja, eles mesmos pintam a casa, eles mesmos fazem as coisas e tal. E aí o meu filho me disse, mãe, hoje... Ele mandou uma foto, prova, né? Mandou uma foto e disse, tá vendo esse piso aqui no chão? Eu disse, tô. Mãe, foi eu que coloquei. Ah, que legal. E aí eu perguntei pra ele, filho... Tu fazendo isso, como que tu se sentiu? A resposta dele foi, eu senti que se eu posso colocar um piso, eu posso fazer qualquer coisa. Interessante. E isso aí... E quando ele falou isso, ele ficou presente para o que ele estava falando. Entendi. Ele não tinha se dado conta disso ainda. Então, o meu trabalho com meu filho hoje, o tipo de mãe que eu venho sendo, é uma mãe que faz perguntas, sabe? Para deixar ele presente para as coisas que ele está fazendo mesmo. Entendi. Sem fazer ele de errado, sem fazer os outros de errado, enfim.
Então, eu acho que a partir disso ele vai ter a evolução dele que ele tem que ter, né? Porque ele é uma pessoa diferente de mim e as crenças dele são totalmente diferentes. Ele tem crenças que eu não tenho, Entendi. que eu não tive. Justamente pelo histórico ser diferente, né? Claro, claro. Show. Agora a gente falou de imersão, a gente falou de diversão, né? A pessoa divertir naquilo que, em vez de lidar com o lançamento como alguma coisa, tem que... Uma coisa talvez uma coisa eu escolho, tipo, diversão, imersão, passo a passo. E agora eu queria levar você para uma outra pergunta, e talvez seja a mesma resposta, talvez não. Mas a gente sabe que um faixa marrom, ele é diferente de um faixa azul. Muito diferente. Um faixa azul, e inclusive agora a gente vai fazer umas coisas muito loucas no próximo encontro, que eu não vou dar spoiler. Mas enfim, o que eu quero dizer é que existem faixas azuis e faixas azuis. Existem faixas marrons e faixas marrons. Assim como você está no Plat, né, na faixa preta, existem faixas pretas e faixa preta. Existe a faixa preta de primeiro grau, que é onde você está. Existe a de segundo grau, que é 10 milhões. Entrevistei faixa preta de segundo grau. Existe o terceiro grau, que são 30 milhões. É um jogo completamente diferente. Existe o quarto grau, que são 100 milhões, que a gente tem 2 ali no grupo. Então, existem faixa pretas e faixa pretas. Dando um contexto. O que é óbvio para você? Você convive com muitas faixas marrons. O que é óbvio para você, Gi, na sua cabeça, que você acha que talvez, discutivelmente, não seja tão óbvio assim para um clássico faixa marrom? Ação. Fala mais sobre isso. O fazer as coisas mesmo. Você acha que um faixa marrom não age? Ele agiu, ele fez um 6 e 7. Não, tá, a gente tá falando da diferença do azul para o marrom. Ah, não. Não, é boa pergunta. Tá. Tá, essa seria azul pro marrom. É ação. Não, aí eu entendo. Mas o faixa marrom, ele fez o 6 em 7. Mas ele não fez, ele tá ali parado no 6 em 7, ainda não chegando na faixa preta. Porque você venceu essa barreira. Ah, ok, sim. É diferente. O cara já provou que ele já foi para um campo de batalha, já teve uma vitória. Ou mais de vitórias. Por que você acha que separa um faixa marrom, na sua opinião, na sua alucinação, não tem certo e errado, mas o que a Gisele acha que separa um faixa marrom? O que é óbvio para você como faixa preta e que você acha que talvez, possivelmente, não seja óbvio para o faixa marrom? Então, eu acho que o que para o faixa marrom no faixa marrom para não ir para o faixa preta são esses medos que nós falamos. Medo de? É o medo, porque para te dar um próximo passo, que é o faixa preta, sim, é como se tua energia mudasse. E aí são mais pessoas envolvidas, são mais coisas envolvidas, é tudo mais. Nossa, quando a gente fez... Mais investimento. Exato. Mais equipe. Quando a gente fez agora... Mais cliente. Isso. Então tem suporte, tem pessoas, é tudo mais. Os problemas são maiores também. Então, pra te estar preparado para isso... É como se tua mentalidade tivesse que acompanhar. E não é uma mentalidade melhor nem pior. Não, é só uma mentalidade pronta para isso. E porque quando tu fatura 100 mil, tu tem problemas que quando tu fatura 1 milhão, tu não tem. Né? É diferente. Problemas de 100 mil é diferente de problemas de 1 milhão. Que é eu vi isso na prática. De 10 milhões, exato, que é diferente. Que eu ainda não conheço de 10 milhões, né? Olha o problema do terceiro grau. É outro problema. Não outro problema, desafio. Sim, não quero dizer que seja ruim nem bom. Não é isso. Então, só que é uma energia diferente. Eu vejo o dinheiro como energia e o nosso produto como uma energia, né? Então, os passos que se dá nessa jornada é como se tu fosse aumentando a tua energia. Certo. Não que seja boa nem ruim, entendeu? Certo. Só que é mais energia. Certo. E eu acho que é a coisa da ação e principal, é abrir mão do julgamento. Porque assim, ó... Fala mais sobre isso. Tá, um exemplo bem básico. Sim. Aí tu fala 2 raiz, 7 Nutella. Certo. Por que eu não vou fazer 2 raiz, 7 Nutella? Por quê? Por que eu não faço 2 raiz? Não dá, Érico, é que eu tô com espinha hoje. Mas é que o meu cabelo tá ruim. Eu não tô bem maquiada. Essa roupa não tá legal. Ou seja, é como se tu tivesse desculpinhas. Mas eu não tenho o microfone apropriado. Ontem eu ouvi de uma mentorada minha isso. Meu microfone não tá apropriado. Puxa, sabe? Então, tu vai ter algo que vai te parar.
Certo. E aí, isso que te para, essas desculpas que te param, que tem por trás é um medo mesmo do julgamento e o medo do crescimento. Eu acho que cada ser humano, todos nós somos seres extraordinários, todos nós. Sim. E a gente pode ter a característica, a qualidade que a gente quiser. Eu acho que é só a gente tomar posse. De verdade, eu penso que é isso, tá? Então, a gente pode se apossar de que característica a gente quiser. E, inconscientemente, eu acho que todo mundo sabe disso. Inconscientemente, as pessoas têm medo disso. Por quê? Medo do poder. Medo de ser quem elas são de verdade. E aí, quando tu consegue abrir mão disso, aí tu dá espaço para ser quem tu é e tu começa a crescer a tua vida, o teu negócio. Porque o teu negócio é quem tu é. Faz parte de ti. E aí tu vai evoluindo e crescendo. E com isso também o faturamento, que tem a ver com essa energia toda, né? Tem. Eu vou falar uma coisa também que eu nunca falei. Eu tava falando com um player, você conhece ele, eu não vou citar o nome dele não. Mas a gente estava discutindo sobre divulgar os valores que a gente ganha. E eu estava discutindo com ele sobre isso. Divulgar o valor. O valor que ele ganha é acima, é o segundo grau da faixa, então ele faz mais de 10 por ano. 10 milhões. E ele falou assim, Érico, não fala não. Não abre isso não. Eu falei assim, isso pode criar a possibilidade de você estar mexendo no vespeiro. Minha vida está ótima. E eu vi uma palestra que às vezes a gente não quer aparecer lá no topo, porque quando você se levanta no topo, você é um alvo fácil. Enquanto você não está no topo, você não é um alvo fácil. Há quem diga que muita gente tem o prazer de... Há quem diga que o ser humano, eu vou falar de ser humano, tá? Há quem diga, quer dizer que não é verdade, tá, gente? Eu escutei numa palestra, não sei aonde, e eu vou te falar que eu não sei citar, mas então eu vou falar. A lenda diz, ou há quem diga que não é incomum que o ser humano tenha uma espécie de, às vezes, querer ceifar a cabeça do líder, né? Então, quando o líder cai, existe um certo prazer enrustido nisso. Não necessariamente, instintivamente. Então, muita gente não quer aparecer lá em cima para não ser cortada a cabeça. Então, qual a estratégia dele? Voar embaixo do radar. E se manter vivo. Tá. E quando ele falou isso, ele falou, então, Érico, não fala, né? Tá tudo bem. E eu falei assim, cara, tem um outro porém. E aí que a gente... Então, o que você está falando é real. Você não falar vai te fazer voar embaixo do radar, vai te tornar menos um alvo. Então, você não vai parecer tão grande, enfim, não vai ser menos. Mas tem um outro porém. Eu falo assim, uma vez aconteceu uma coisa. Eu fui lá e falei. E eu fui lá e, vamos dizer assim, me arrisquei. Botei minha cara à tapa. E eu tinha um interesse por trás disso, tá? Faz sentido eu falar. Senão, como é que eu vou ensinar? Certo? Apesar de fazer sentido que vai falar como é que eu vou ensinar, eu podia falar muito menos. Eu podia falar só até o 6 em 7. Fiz até um podcast dizendo quanto que eu ganho no meu último lançamento. Totalmente desnecessário. Não vou ganhar mais cliente por causa daquilo. Mas eu falei assim, um dia eu fui lá e falei. E o fato de eu falar, e eu vou falar o seguinte, você não precisa ter medo de falar. Sabe por quê? Porque você tem lastro. Você fez isso. E hoje em dia, por isso que a gente pede os prints, né? Então... Você fez esse lançamento, a gente tem um print, tá lá embaixo. Você fez isso. E o fato de alguém falar e se alguém se arriscar, no caso, primeira vez fui eu, né? Muitos dos meus alunos fizeram. Te inspirou e te mostrou que era possível aquilo. E quer saber de uma coisa? Talvez aquilo tenha te influenciado a entrar na fórmula de lançamento. E talvez por causa disso a sua vida seja diferente. Você não é um cara XYZ, você é um cara que fatura 10 por ano. Nada de certo ou errado com isso, mas era um jogo que ele queria ganhar, tá indo pra frente. Ele falou assim, será que você não deve passar isso pra frente? Será que às vezes a gente não deve... Será que um dia a gente vai precisar... Ele, mas no Brasil as pessoas metem um pau em quem faz dinheiro. Eu falei, não sei se é só no Brasil não, tá? Não quero discutir esse método se é só de brasileiro não. Acho que isso é uma coisa de ser humano mesmo. Talvez menos em outros lugares, talvez mais em outros. Mas será que, o dia que eu tiver que esconder isso das pessoas... e de não poder inspirar, porque as pessoas vão tentar me derrubar, eu posso sair desse país. Posso comprar uma passagem e sair fora.
pra que eu tenho que me diminuir? Pra que a gente vai ter que se diminuir pra se encaixar? Eu acho que a gente não tem que falar mais do que a gente é. A gente tem que falar o que a gente é. Mas a gente tem que falar a verdade. E se é verdade, vamos falar. Porque a gente se expor desse jeito, por isso que eu falo da hater, como é que é? Uni-hater. A galera da Uni-hater vai cair em cima. Não ajuda. Porém, a gente vai acabar inspirando uma ou duas mais pessoas a acreditarem que é possível. E se a gente fizer isso, quem sabe uma ou duas mais pessoas encontram a gente na rua e falam assim, obrigado. Entendeu? Então, assim, interessante. E eu vou terminar esse podcast com isso. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você ter dividido de peito aberto quanto você faturou, quanto dinheiro você fez. Eu sei que para algumas nutricionistas, tá? E eu não quero julgar os nutricionistas, não. Vou falar para alguns profissionais liberais, às vezes fazer dinheiro é coisa do capeta. E não devia fazer dinheiro. Eu acho que devia. Parabéns por ser essa mulher de sucesso. Parabéns por ter chegado de 0 a 2 milhões. Parabéns por ter a coragem de dividir. E sim, isso vai tornar a sua cabeça, de certa forma, um alvo. É normal isso. Mas eu tenho certeza que muitas mulheres, principalmente, muitas nutricionistas, vão falar, cara, Gisele me inspirou. E hoje eu posso. Então, obrigado pela generosidade mesmo de peito aberto, dividir o que aconteceu. Eu que agradeço o convite. E a gente lida com várias coisas. Tu falou isso, eu posso só falar mais uma coisa? A gente lida com várias coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto tu estava falando isso, eu estava lembrando da descoberta que eu fiz há poucas semanas atrás, que é a descoberta de uma doença super grave. Doença super grave em você? Em mim. Você descobriu que tem uma doença. Eu descobri que eu tenho uma doença, que é a mesma doença que meu pai teve, que levou ele à morte. Que é uma insuficiência renal crônica. E isso... No primeiro momento, quando eu descobri essa doença, eu comecei a observar a minha mente. E a minha mente me falava assim, por que comigo? Que droga. Mas eu tô trabalhando aí para levar justamente saúde para o país. E por que isso acontece comigo? É injusto. Eu comecei a entrar nessa, sabe? De achar que é injusto. E aí, quando eu comecei a olhar bem para essa doença, que é, assim, uma doença grave, que é limitante, assim, em termos nutricionais mesmo, eu tenho que cuidar do que eu vou comer, eu não, por exemplo, proteína, não vou poder comer, tenho que comer pouca proteína, que era algo que eu sempre comia bastante. Enfim, toda mudança que eu vou ter que ter, eu comecei a olhar para ela e comecei a sacar que é um presente. Por quê? Porque quando eu descobri isso, eu comecei a compartilhar isso nas minhas redes sociais. E as pessoas começaram a me agradecer por eu estar compartilhando isso. Porque também tem outras pessoas lidando com isso e vendo dessa forma mais negativa, a doença e tal. Então, essa coisa do compartilhar, o compartilhar um faturamento, ou compartilhar algo de sucesso, ou mesmo os desafios, que é o caso da doença, que eu vejo como um presente, é um presente para o outro também. Então, é isso, né? O não fugir... E ser quem a gente é mesmo, e mostrar para o mundo quem a gente é, e não criar uma máscara de quem a gente não é, porque isso dá muito trabalho, eu já fiz isso há muitos anos da minha vida, dá muito trabalho, é cansativo, sabe? Então, é ser quem a gente é mesmo, e se compartilhar. Obrigada, Érico. Massa. E Gi, como é que essa galera que tá te ouvindo até agora te segue no Instagram? Como é que ele... Então, vai ser um prazer, então, que as pessoas... O meu Instagram pessoal, que inclusive eu falo sobre isso, essa mudança de mentalidade, e eu ajudo pessoas que têm espírito empreendedor para alcançar outros níveis de pensamento na sua vida, nos seus negócios. É Gisele Redler com H. Vamos linkar a Gi na descrição e colocar. E como é que a galera que quer seguir a parada da nutrição? Da nutrição. Aí vai lá no Instagram direto do Gabriel de Carvalho, é Gabriel de Carvalho, professor. Show de bola. Tem algum outro Instagram que você trabalha? Não, são esses dois que são os nossos. Bola. Galera, o mínimo que vocês podem fazer é começar a seguir essa mulher, porque tem muita coisa. Isso foram, quase 2 horas de podcast. Se não me engano, quase um recorde no podcast 6 em 7. Mas foi fantástico e o dever de casa de vocês é seguir, agir e tentar extrair um pouco mais sobre como ela faz essa parada, porque é muito louca. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.